A história se inicia com nosso protagonista chamado Kim, cuja vida foi virada de cabeça para baixo quando a porta do seu apartamento ficou conectada a uma dungeon. Devido a isso, ele acabou ficando preso em seu apartamento. No começo, ele ficou fascinado com isso, sentindo-se como o protagonista de uma história de fantasia ao explorar a dungeon. No entanto, esse sentimento desapareceu rapidamente quando ele encontrou um verdadeiro Goblin. Devido a isso, rapidamente começou a espancado e perseguido até quase morrer. Para piorar, o veneno dos Goblins entrou em seus ferimentos, o deixando à beira da morte. No final, ele conseguiu retornar ao seu quarto e sobreviver por pouco. Após isso, ele recebe um aviso onde o sistema o parabenizou por sobreviver e também lhe deu uma qualificação de explorador de dungeon. Após ter suas ilusões destruídas e ter quase morrido, ele se escondeu em sua casa, tornando-se um extremo introvertido. Com o passar do tempo, ele pediu ajuda nos fóruns online, porém ninguém acreditou nele. Entrar em contato com a polícia ou os bombeiros também não trouxe resultados. No entanto, havia um lugar onde acreditaram nele, uma página chamada Dungeon Web. Nesse lugar havia outras pessoas como ele. E além de oferecer dicas e um passo a passo para a dungeon, também havia uma loja disponível. Também podiam ver as missões designadas para eles. A Dungeon 0795 era o nome da dungeon que se conectou à sua casa. Ele estava destinado a concluir essa dungeon juntamente com outras pessoas que também ficaram conectadas a ela. No entanto, por se sentir apenas um gatinho assustado, ele decidiu não entrar mais na dungeon, acreditando que os outros 30 participantes iriam completá-la por ele. Mas no final, ele teve que sair e caçar por conta própria, pois precisava de comida para sobreviver. Quando ele derrotava goblins, dinheiro era transferido para sua conta. Com esse dinheiro, ele poderia comprar itens necessários na Dungeon Web. Mas depois de ler um post que dizia que monstros mais poderosos apareciam à medida que ele fosse mais fundo, ele se contentou em caçar apenas goblins no início para sobreviver. Após 3 meses, apenas 5 pessoas do seu grupo ainda estavam vivas. Nesse momento, ele entrou em crise, perguntando-se quando tantos tinham morrido, e o que aconteceria com ele se os outros exploradores também morressem. Devido a isso, ele percebeu que teria que sobreviver caçando goblins para sempre, mas estava mais assustado com a possibilidade de algo daquele outro lado entrar em seu quarto. Ele ficou desesperado e se perguntava se havia outra maneira. Em seguida, ele viu um post de alguém que recebeu a mesma missão que ele, onde essa pessoa desafiaria a sala do boss no dia seguinte. Essa pessoa queria que os outros 5 sobreviventes também se juntassem a eles para trabalharem juntos. Neste momento, ele se sentiu um pouco animado, pois havia outros sobreviventes e havia esperança de que ele pudesse sobreviver. No entanto, no dia seguinte o desespero retorna novamente, pois ele era o único sobrevivente, restando ainda 274 dias para completar sua dungeon. Devido a isso, ele tenta fugir da sua realidade e continua desesperadamente escrevendo pedindo ajuda às outras pessoas. Entretanto, os resultados são patéticos. Sem escolhas, se ele não quiser ficar preso nessa dungeon para sempre, ele teria que fazer excursões sozinho. Mas antes disso, ele pensa que precisa primeiro descobrir quais são suas habilidades. Ele consegue verificar suas habilidades no Dungeon App, conectado ao Dungeon Web. Com isso, ele descobre que possui controle e mana, sendo do tipo mago, e sua sorte está classificada como Rank A. Após usar sua mana juntamente com a habilidade de controle, ele aprende uma nova habilidade de domar, que permite transformar os monstros em seus subordinados. Realizando um teste, ele domina um Goblin e depois doma mais outro, mas logo atinge seu limite, esgotando sua mana. Ele fica exausto e ao ouvir um barulho estranho decide retornar rapidamente para seu quarto. Ele sabe que precisa se recuperar rapidamente, pois não tem tempo a perder. Ele descobriu algo na Dungeon Web, que magia e habilidades relacionadas à magia são extremamente raras e essenciais para incursões em grupos feitas com todos juntos. E é neste momento que ele percebe que se tivesse se juntado aos outros antes, teria sido capaz de fazer raids com aquelas pessoas e suas habilidades. No entanto, agora ele é o único sobrevivente e isso não é mais possível. Ele fica realmente triste com essa contestação, e devido ao cansaço, ele acaba desmaiando. Faltavam 272 dias para a missão falhar, e já se passaram 3 dias desde que ele começou a invasão da dungeon. Ao acordar, ele se assusta, pois sente que algo está do outro lado da sua porta. Ao abrir, para sua surpresa, ele acaba se deparando com a caixa. Em outro lugar distante, um velho percebe que ele recebeu seu presente. Outra pessoa pergunta se o presidente enviou mais um presente, e o velho diz que é um investimento para o futuro. Ele comenta que a maioria não vai durar mais do que 1 ano, mas ele sente que eles têm potencial para crescer. A outra pessoa diz que não vale a pena investir neles apenas pela possibilidade de crescimento. O presidente pede para ele relaxar, pois só gastou 3 mil naquele dia. O homem responde ao presidente que ele já gastou 900 mil por causa disso, dizendo que essa quantia não é dinheiro de troco para o presidente sair gastando dessa forma. O presidente afirma que é uma boa quantia, mas também diz que essas pessoas são o investimento mais valioso desse mundo, onde se ele as ajudar quando precisam, elas se lembrarão dele.
e mesmo que apenas 1% dela seja capaz de crescer, vale a pena investir. Com isso, ele pensa que valeu a pena. O homem diz que entende, mas não acredita que faria o mesmo, pois parece que eles estão apenas jogando dinheiro fora. O presidente responde que ele também é um executivo e deveria olhar para o futuro. Devido a isso, o homem concorda, e o presidente se pergunta como esse investimento se sairá. Voltando para Kim, ao olhar a caixa, estava escrito do presidente mágico. Na carta estava escrito que ele leu em um post geral que Kim estava passando por uma situação complicada. Devido a isso, ele decidiu enviar 2 livros que ele mesmo comprou para Kim, desejando que isso o ajude. Kim fica surpreso, pois um livro desse custa 2.000. Inicialmente, ele acredita que sejam apenas falsos, pois anteriormente leu que muitas pessoas estavam aplicando golpes usando esses livros. No entanto, logo ele descobre que são realmente reais. Ele diz que não sabe quem é esse presidente mágico, mas promete que nunca esquecerá sua generosidade. Com isso, ele começa a estudar sobre a mana, levando 30 minutos apenas para conjurar um único feitiço de um círculo, mas é muito mais rápido do que 4 dias atrás. Com isso, ele tem certeza de que vai melhorar com a prática. Ele sabe que também tem algo a fazer, pois há uma penalidade na dungeon se ele não entrar na dungeon em um período de tempo. Seu nível e atributos irão diminuir. Por causa disso, ele decide retornar à dungeon novamente. Pouco tempo depois, ele encontra mais alguns goblins, mas dessa vez ele consegue derrotá-los facilmente, e assim adiciona mais um goblin a seu grupo. Ele decide continuar e tentar domar mais um, mas logo se depara com esqueletos. Inicialmente, ele pensa em domá-los também, acreditando que seria útil se conseguisse controlá-los da mesma forma que os goblins. No entanto, como eles são apenas de ossos, ele não sabe como fazer isso, pois a domesticação requer o seu sangue e o da criatura. Mesmo assim, ele acredita que seria um desperdício apenas matá-los. Ao analisar novamente os monstros, ele percebe que eles possuem talentos. Por isso, rapidamente decide se preocupar em capturá-los depois e os desafia com seus goblins. Após uma batalha cansativa, ele consegue capturá-los e tenta domá-los também. E para sua surpresa, ao injetar sua mana nesses monstros, funciona. Ele acredita que a partir de agora poderá continuar explorando mais fundo a dungeon. No entanto, ele também descobre que os esqueletos consomem mais mana do que os goblins. Com isso, decide retornar primeiro. Ao chegar em seu quarto, verifica as estatísticas de sua nova criatura e descobre que esse esqueleto era uma garota. Então, decide dar o nome de Cristina. Faltavam 268 dias para a dungeon falhar, e ele estava há 7 dias explorando a dungeon. Ao acordar no dia seguinte, percebe que está muito barulhento. E também percebe que Cristina parecia estar estranha. E para sua surpresa, ela dá um bom dia para ele. Ele fica impressionado ao descobrir que ela consegue falar. E ela explica que está usando mana para produzir sons, mas não pode fazer isso por muito tempo. Ela o chama de mestre e agradece por ter dado um nome a ela. Cristina também menciona que consegue se lembrar de algumas lembranças da sua vida passada. Ele não entende completamente e pede para ela explicar melhor. Ela diz que não é um esqueleto normal, pois consegue usar mana para falar e aparenta ter sentimentos. Ele fica confuso e ela explica que isso é o resultado do nome que deu a ela. Ela diz que um nome é uma identidade pessoal, algo importante que diferencia uma pessoa em várias escalas. E ela também revela que aqueles que perderam seus egos e até mesmo suas almas se tornaram alimentos das profundezas da dungeon. Ela diz que até o dia anterior ela era desse tipo de existência, que entende e pergunta quem tirou o nome dela. Ela responde que não sabe, pois nem todas suas memórias foram restauradas. No entanto, há apenas uma coisa que ela se lembra. Um ser que ela encontrou, uma existência incomparável e aterrorizante. Nesse momento que sente os sentimentos de Cristina sendo transferidos para ele, deixando todo o seu corpo tremendo. Ele não consegue acreditar que existe algo tão aterrorizante naquela dungeon. Ele se pergunta se será capaz de lutar contra algo desse nível, ficando bastante irritado com a situação, pois foi arrastado para isso e agora precisa enfrentar esse monstro. Além disso, se ele morrer, sua alma ficará presa naquela dungeon. Cristina tenta acalmá-lo, dizendo que fará de tudo ao seu alcance para garantir que seu mestre sobreviva. Os seus goblins também ficam animados. Após isso, Kim pergunta quais memórias Cristina recuperou, pois qualquer informação poderia ser útil. Entretanto, os detalhes que ela consegue lembrar são muito vagos, já que ela precisa de muita mana para falar e fica exausta. Sem escolhas, ele pede para ela esperar até que sua mana se recupere. Com o passar do tempo, ao ver um esqueleto em seu computador, ele percebe que é uma visão bastante estranha. Ao olhar novamente para a tela de status de Cristina, percebe que ela não possui habilidade linguística, mas seus atributos melhoraram um pouco. Além disso, ela possui um talento que ele nunca tinha visto antes, e ainda ela possui magia de nível C+. Devido a isso, ele pensa em pedir a ela para ensiná-lo um pouco de magia, pois se os dois conseguirem usar magia, poderão derrotar os monstros com mais facilidade. Ele também considera a possibilidade de domar mais alguns esqueletos para formar uma linha de frente, e pelo menos agora ele tem um plano. Pouco tempo depois, ele pede a Cristina para ensiná-lo magia, já que ela era uma maga no passado.
e ela acaba aceitando, e para sua surpresa o conhecimento mágico dela é incrível. Ele pergunta se precisa desenhar o círculo mágico todas as vezes, e ela responde que isso depende da situação. Com o passar do tempo, ela faz ele entender muito mais do que estava escrito no livro, e ela também fica surpresa ao descobrir a existência do criador automático de círculos mágicos, que na verdade é apenas uma impressora. Ela explica conceitos como acumular magia e também matrizes mágicas, e também o motivo pelo qual ele ainda não consegue criar um círculo mágico. Ela explica que amadurecer mentalmente é a forma mais rápida de formar um círculo mágico. Em apenas uma semana ele aprende muitas coisas. Originalmente ele queria apenas entrar na dungeon depois de criar um círculo, mas teve que sair antes devido à penalidade. Cristina diz a ele que durante a expedição ele deve domar o máximo de goblins que puder. Kim pergunta a Cristina o que ela planeja fazer com tantos goblins. Ela responde que quer verificar algumas coisas em relação a si mesma. Antes de entrarem na dungeon, mesmo acumulando muita mana juntos, a dela não se alterou. Isso ocorre porque ela é uma morta-viva agora, e o único meio de aumentar sua mana é consumir a de outro ser vivo. Kim sente os sentimentos de Cristina, pois esse método não é para humanos, apenas para monstros. Embora seja natural sacrificar outros para se salvar, ele tem certeza de que ela detesta isso mais do que qualquer um. Mas essa é a prova de que ela se tornou um monstro agora. Após isso, Kim pergunta a Cristina se ela faria qualquer coisa para garantir a sobrevivência dele, e ela confirma. Então, ele dá a ordem de que ela deve matar para ficar mais forte, não importa se ela precisa matar para isso. No processo, ela poderia responsabilizá-lo por todas as atrocidades cometidas, pois estava apenas seguindo suas ordens. Após ouvir isso, Cristina diz que Kim é uma boa pessoa. Então, ele diz para ela absorver os outros goblins também. Depois disso, ela fica um pouco tranquila por não ter se tornado um zumbi. Kim pergunta qual seria a diferença, e Cristina explica que embora os zumbis possam ficar fortes mais rapidamente, já que ainda estão de certa forma vivos, eles precisam comer em vez de absorver, precisam mastigar e engolir. Ao descobrir isso, Kim também diz que fica feliz por ela ser um esqueleto. Pouco tempo depois, Cristina pergunta o que aconteceu com seus atributos, pois eles aumentaram consideravelmente, mas ao analisar, Kim percebe que não aumentaram tanto assim. Ela acredita que não vai evoluir muito apenas absorvendo goblins. Devido a isso, Kim diz que devem procurar por monstros mais fortes. Neste momento, vários goblins aparecem. Cristina diz que vai cuidar de tudo sozinha e instrui a seu mestre a apenas observar. Rapidamente, ela conjura um feitiço chamado Flecha Mágica, eliminando vários goblins facilmente. No entanto, após isso, sua mana é esgotada. Por causa disso, Kim ordena que seus goblins eliminem o restante dos inimigos, e ele também decide entrar na luta. Depois de derrotarem quase todos, 2 goblins conseguem fugir. Kim diz para capturá-los, e após uma longa batalha, eles conseguem eliminar todos. Ele estava bastante exausto e todos seus goblins estavam mortos. Ele acreditou que os outros goblins ficaram com medo e fugiram, mas na verdade eles estavam os atraindo para uma armadilha. Ele fica irritado e se pergunta se deve aumentar seu exército novamente. No entanto, ele pensa que se fizer isso, tudo acontecerá novamente, perdendo seu exército. Cristina pergunta se seu mestre está bem e diz para ele não soltar tanto. Ela menciona que apesar de serem apenas goblins, eles também precisam de cuidados. Então, ela sugere que ele pense nisso como algo inevitável e que retorne para o quarto para se curarem. Kim concorda pensando que ela está certa, pois não conseguirá nada se continuar lamentando dessa forma. Ao retornar para seu quarto, para sua surpresa, ele descobre que Cristina é capaz de usar magia de cura, curando todos os seus ferimentos, mesmo que seja apenas um círculo de recuperação de nível básico. Ela diz que agora o mais importante é que ele procure equipamentos de proteção, pois será muito perigoso se encontrarem um inimigo muito poderoso. Ele reconhece que suas finanças são muito limitadas, embora não seja uma quantia pequena, também não é o suficiente. A maioria dos conjuntos básicos de equipamento custa cerca de 1.500. Cristina diz para ele não se preocupar com dinheiro, pois tem uma solução. Ela sugere fazer um post no fórum de dicas, pois descobriu que se o post receber muitas visualizações, eles ganharão um pouco de dinheiro. Ela planeja postar alguns feitiços úteis, e Kim pergunta se estará tudo bem, considerando que ela mencionou que conhecimento mágico vale ouro. No entanto, ela diz que não há problemas, pois os feitiços não são tão importantes, sendo apenas círculos mágicos básicos e de tamanho pequeno. Ela acredita que não receberá muitas respostas, mas Kim ressalta que mesmo sendo pouco, ainda é conhecimento de um mago, e isso deve servir para algo. Com isso, Kim decide deixar tudo com ela, e Cristina promete fazer seu melhor. Pouco tempo depois, Kim não acredita no que vê, pois agora eles têm mais de 50 mil em dinheiro. Cristina explica que com essa quantia, eles podem até mesmo mover a fortaleza. Kim fica surpreso e pergunta se isso é realmente possível. Cristina confirma, dizendo que já leu isso em algum lugar antes, onde eles só precisam fornecer o endereço da nova fortaleza, e após passar meio dia dentro da dungeon, a mudança estará completa. Ela também informa que o dinheiro será depositado em sua conta no dia seguinte.
No fórum, eles conseguiram o primeiro lugar em visualizações, e devido a isso, a mesma quantia de visualizações será convertida em dinheiro. Ela fala que normalmente isso seria pago ao longo de 5 meses, mas ela negociou com o administrador para que ele receba tudo de uma vez. Kim comenta que será bom mudar para um lugar onde possa ver um grande número de pessoas, e Cristina diz que vai cuidar de tudo. 4 dias depois, sua nova fortaleza agora tem 4 quartos, uma sala de estar separada e uma cozinha. Com um depósito de 50 mil, ele conseguiu alugá-la por um ano. Cristina acha que a casa é muito boa e que ele pode até ver as pessoas pela janela. Kim se pergunta como uma dungeon pode estar na porta de sua casa e queria saber como diabos essa mudança funciona. Ele acredita que isso está relacionado aos administradores mencionados por Cristina. Ele pensa que talvez seja possível perguntar a eles e obter alguma resposta sobre como sair daquele lugar. Cristina rapidamente pede a Kim para se acalmar, dizendo que não há outra maneira de sobreviver senão completando a dungeon. Ela pergunta se ele ainda não aceitou isso e que tentar apenas fugir não vai resolver nada. Depois disso, bastante irritado, ele responde que a liberdade está na sua frente e com determinação afirma que vai sair e sobreviver. Não importa o que custe, ele está decidido a completar essa dungeon. Neste momento, uma forte luz começa a emanar do corpo de Kim. Cristina reconhece que isso é mana fluindo do seu corpo. Ela diz que seu mestre superou a raiva e o desespero, firmando sua determinação. E graças a essa maturidade mental, a mana dentro do seu corpo começou a se mover. Ela explica que a magia é uma área de estudo focada no desenvolvimento mental, e é natural que a maturidade mental esteja conectada ao progresso mágico de alguém. Com isso, ela afirma que Kim finalmente pode se chamar de mago. Após comprar um set de equipamentos melhores, ele retorna à dungeon e agora consegue derrotar os goblins facilmente. Cristina diz que ele se tornou muito mais forte depois de se tornar um mago de nível 1. Ele se gaba dizendo que deve ser muito talentoso, mas ela responde que o equipamento melhorado fez a maior parte do trabalho. Seu set de couro de orc custou 10 mil e sua arma, uma massa de uma mão, custou 5 mil. Depois de capturar 2 esqueletos, ele retorna ao seu quarto e usando sua habilidade consegue domá-los. Em seguida, ele decide dar nomes a ele também, os chamando de Kesley e Kai. Kim pergunta se realmente conseguiu domá-los, e Cristina responde que é melhor mantê-los presos por enquanto. Ele questiona se isso é realmente necessário, mas Cristina explica que não há garantias de que esses dois irão se comportar como ela. Ela menciona que as memórias de morte de alguém e as memórias de um morto-vivo são coisas horrendas. Devido a isso, Kim decide mantê-los presos e esperar recuperarem suas memórias. Pouco tempo depois, ele decide verificar se funcionou. Cristina informa que eles recuperaram suas memórias, mas não são capazes de falar. Ela explica que ela é um caso especial. Em seguida, Cristina diz aos dois que foi concedida uma segunda chance e que devem saber que um dia perderam seus nomes, mas conseguiram recuperar parte de suas memórias de sua vida anteriores graças ao mestre que lhe deu um nome. Em outras palavras, ela diz que ele é o salvador deles. Mas ela menciona que o mestre está em estado de crise atualmente, pois o mundo está sendo invadido. E se não quiserem perder seus nomes novamente, o mestre precisa sobreviver. Ela diz que eventualmente eles provavelmente serão capazes de fazer coisas que não puderam em suas vidas passadas. Devido a isso, ela pede que eles façam um juramento agora e dediquem suas vidas ao mestre. Em seguida, Cristina também jura fazer tudo o que puder para proteger seu mestre até o fim da sua vida. Ela também avisa que se não jurarem, ela os destruirá imediatamente. Sem opções, ele decide jurar também, mas com a condição que o mestre os ajude a buscar vingança e alcançar seus objetivos. Após isso, Cristina diz que agora eles são todos companheiros e podem conversar sem usar mana, devido à forte conexão que tem agora. Após isso, Kim pede para eles compartilharem seus objetivos. Kesley fala que mencionou anteriormente vingança, mas não consegue se lembrar praticamente de nada, mas mesmo assim segue a regra de olho por olho, pois é sua norma como mercenário. Kesley declara que vai encontrar o maldito que o matou e vingar sua morte. Já Kai revela que sua família tinha um tesouro, mas quando seu irmão mais velho entrou na dungeon, eles perderam contato com ele e o tesouro da família foi perdido. Seu objetivo é encontrá-lo e recuperá-lo. Cristina compartilha que em sua vida passada era uma maga, e seu objetivo é alcançar um nível de poder mágico ainda maior do que sua vida anterior. Kim diz seu nome e revela que seu objetivo é simplesmente sobreviver, pois já esteve perto da morte uma vez e não quer sentir aquele medo novamente. Devido a isso, ele pede a eles que o ajudem a sobreviver. Eles expressam que gostaram da sua honestidade e afirmam que seguirão seu mestre até o fim. Alguns dias depois, Kai e Kesley começam a eliminar os goblins facilmente, o que permite que Kim tenha mais tempo para estudar, pois o tempo de exploração da dungeon diminuiu consideravelmente. Pouco tempo depois, eles chegam à sala do chefe. De acordo com as informações que Kim havia lido antes, há um goblin lutador e outros 20 goblins comuns naquela sala. Kesley lembra a todos que isso não é nada para eles. Só para relembrar, Kesley é o verde e Kai é o laranja. Cristina alerta que há um chefe nessa sala, o qual é diferente de um goblin lutador comum.
Ela também menciona que o post no fórum foi feito algum tempo atrás, então pode ser que as informações tenham mudado. Por isso, ela pergunta se não deveriam se preparar primeiro antes de entrar na sala do chefe. Kim concorda e sugere que voltem, pois se ele morrer, tudo estará perdido. Ao retornarem para o quarto, Kim verifica os status de Christina e descobre que eles aumentaram consideravelmente desde a última vez. Kesley comenta que é bastante conveniente poder ver a força em termos concretos dessa forma, achando esse mundo verdadeiramente fascinante. Em seguida, eles decidem verificar seus status também. Kesley está no nível 6 e Kai também está no nível 6. Eles percebem que também melhoraram muito desde a última vez e até adquiriram novos talentos. Quando Kim verifica seus próprios status, ele está no nível 9, mas ele sabe que isso não é o suficiente. Onde, para evitar perder tudo por causa de um pequeno erro, Kim afirma que precisam se preparar ainda mais. Em seguida, Christina pede para comprar cristais de mana. Ela quer 1 kg, o que custaria em torno de 50 mil. Kim se assusta e diz que não é possível comprar com todo o seu dinheiro. Mas Christina revela que fez algumas pesquisas no fórum e descobriu informações sobre um tipo de pagamento. E como realmente precisam disso, Kim decide fazer a compra. Após a chegada dos cristais, Christina avisa que estará focada em criar um item a partir de agora. Então, pede para eles caçarem sem ela por enquanto. Sem escolhas, eles retornam à dungeon e derrotam vários esqueletos. Porém, mesmo eliminando quase 300 deles, não encontraram nenhum talento que possa se tornar seus aliados. Kim começa a acreditar que gastou toda sua sorte no passado. Ele menciona que possui um talento chamado Fortuna, mas não sabe como ativá-lo, presumindo que deve ser usado em momentos específicos. Kesley adverte a Kim a ter cuidado com essa habilidade, explicando que a sorte é como uma balança, onde algo bom será equilibrado por algo ruim. Kim começa a acreditar que é por causa dessa fortuna que eles não encontraram esqueletos com talentos. Kesley concorda que é possível, enquanto Kai expressa sua felicidade por Kim ter gastado sua sorte encontrando eles. Após essa conversa, eles decidem retornar para casa. Ao chegar em casa, Kim pergunta a Christina se ela já terminou de criar o item. No entanto, Christina estava bastante irritada e revela que falhou 3 vezes em 5 possíveis. Kim considera que talvez seu azar esteja relacionado à sua habilidade de fortuna. Christina, que também pode ouvir seus pensamentos, afirma que as falhas foram por sua própria culpa, pois ela fez tudo com suas próprias mãos. Devido a isso, ela decide descansar esgotada pela utilização de toda sua mana. Kim pergunta a Christina o que ela está fazendo, mas ela mantém segredo, garantindo que o mestre ficará muito contente. Eles tentam espiar, mas rapidamente ela percebe e pede para eles pararem de perder tempo e voltarem para a dungeon. 3 dias depois, eles começam a se perguntar o que estava acontecendo com Christina, já que ela ainda não saiu do quarto. No entanto, como ela é bastante inteligente, eles decidem não incomodá-la. Mas é nesse momento que Christina finalmente aparece, anunciando que o produto final está pronto. Ela revela que é um Spell Card, um cartão com magia incorporada nele, onde depois de infundir mana no cartão, basta imaginar o feitiço e recitar o encantamento para que qualquer pessoa possa usar magia. Além disso, ela menciona que o tempo de conjuração é reduzido, permitindo o uso de feitiços de 2 círculos, acima do poder atual do mestre. Kim fica impressionado com a sofisticação do Spell Card, e Christina revela que em seu mundo os Spellbooks eram comuns, já que o cartão é muito mais compacto. Ela acrescenta que a criação do Spell Card é um processo difícil, por causa disso ela não usou eles antes. Kim fica surpreso e pergunta se ela fez tudo isso manualmente. Ela responde que a precisão tecnológica deste mundo foi de grande ajuda, pois ela pode ajustar o tamanho do Spell Card livremente após colocá-lo, permitindo imprimir quantas cópias quisesse. Mesmo fazendo várias cópias ruins, ela conseguiu criar a melhor versão. Kim pergunta em que ela tinha falhado antes, e ela explica que foi no processo de relacionar o papel com a magia impressa no Spell Card. Mas com a ajuda da impressora, ela conseguiu produzi-los com facilidade. Ela criou 20 Spell Cards, sendo 14 de primeiro círculo e 6 de segundo círculo, para dividir igualmente entre eles dois. Kim pergunta por que ela fez apenas Spell Cards de nível mais baixo, e ela responde que é devido ao consumo de mana. Quanto maior o círculo, mais mana é necessária. E também ela ainda não é tão boa nisso. Kesley Kai pergunta se não há nada para eles, e ela lamenta, explicando que os materiais não foram suficientes. No entanto, ela promete fazer equipamentos bons para eles em vez disso. Após isso, Kim decide que agora eles precisam aumentar seus níveis o máximo possível no primeiro andar. E depois de se prepararem, decide enfrentar o boss do primeiro andar. Agora todos eles estão no nível 12 e possuem também os Spell Cards. Kim afirma que eles se prepararam bastante e devem fazer seu melhor, destacando principalmente Kai, pois seu papel é o mais importante, dizendo que confia nele. Kai expressa sua confiança de que eles triunfarão e alcançarão a vitória, e assim eles entram na sala do boss.
Rapidamente, Kim percebe que há muito mais goblins do que eles esperavam, e eles estariam em apuro se fosse apenas eles 4. Em seguida, Kai ordena aos goblins que ataquem, e nesse momento, Ki e Cristina começam a conjurar uma magia utilizando os Spell Card, lançando várias bolas de fogo. Kai ordena aos goblins que protejam Ki e Cristina, e Kim percebe que foi a escolha certa deixar Kai no comando, pois assim eles conseguem conjurar as magias facilmente. Devido a isso, o boss decide entrar na luta também, e Kesley decide enfrentá-lo. No entanto, sua força não é suficiente, pois ele não possui uma armadura decente. Mas isso não é um problema, pois Kim e Cristina decidem conjurar seus feitiços finais, lançando um poderoso trovão. Como Kesley é um esqueleto, é imune à eletricidade, e o boss fica atordoado, permitindo que Kesley desfile o golpe final e o derrotasse. Após eliminar todos os goblins restantes, eles conseguem concluir essa dungeon de Rank F. Como recompensa, eles ganham 100 mil. 50 dias após Kim iniciar sua jornada, ele conclui o primeiro andar. E após eles absorverem um boss, eles se tornam ainda mais fortes. E Cristina anuncia que agora poderá fazer cartas de feitiço de 3 círculos. Kim estava bastante exausto, e já que ele tinha concluído tudo, ele decide retornar. E para sua surpresa percebe que uma nova função foi liberada em seu aplicativo, o serviço de retorno rápido. Ao utilizar, a porta do seu quarto aparece diante deles. Cristina não conseguia acreditar, dizendo que parecia ser uma conexão dimensional ou uma materialização, ou talvez ambos ao mesmo tempo. Ela não sabia como algo assim era possível. Kai aconselha seu mestre a não questionar muito, pois os magos são obcecados com qualquer coisa relacionada à magia. Ao retornarem para o quarto, pouco tempo depois, Kim ouve um barulho do outro lado da porta e pergunta se Cristina comprou algo. No entanto, ela responde que não havia comprado nada. Kai vai verificar o que é e descobre que alguém enviou um grande pacote. Kesley alerta o seu mestre para ter cuidado com pacotes enviados por remetentes desconhecidos. Mas para a surpresa deles, é outro presente do presidente mágico. Na carta estava escrito que o presidente ficou feliz ao ver que alguém que lhe ajudou havia escrito sua primeira publicação no fórum de dicas. Além disso, ele estava impressionado com a maneira como Kim estava progredindo lentamente na dungeon. No entanto, ele enfatiza que concluir a dungeon sozinho é muito perigoso. Por conta disso, enviou esses equipamentos para ajudar um pouco mais. Ele também expressa o desejo de se encontrarem pessoalmente um dia. Kim agradece pela cota de malha, sendo equipamento de alto nível, onde além de oferecer uma boa defesa, possui habilidade passiva de restauração automática e também habilidade de limpeza. Cristina comenta que teria sido melhor se Kim tivesse recebido isso antes de enfrentar o boss. Kim menciona que o presidente mágico também viu os livros, e ele sempre tem recebido coisas dessa pessoa. Devido a isso, ele começa a pensar em como retribuir o gesto, considerando que aparentemente o presidente não tem problemas financeiros. Kim se pergunta o que poderia enviar em troca, e Cristina sugere uma carta de feitiço. Ela menciona que pensou em vendê-las no futuro, e levando em consideração o nome do presidente, que aparenta ser um mago, ela acredita que seria um presente útil. Além disso, seria uma ótima oportunidade de aprendizado para Kim, que precisa se aprimorar em magias e matrizes de primeiro círculo. Ela sugere que ele mesmo crie a carta e envie como presente. Mesmo Kim mencionando que precisa descansar um dia, pois acabaram de retornar da dungeon, Cristina explica que para um mago, pesquisar e treinamento são formas de descanso. Com isso, Kim acaba sendo convencido a participar desse treinamento. Em outro lugar, um homem chamado Mark entra na sala do presidente e pergunta se algo aconteceu. O presidente menciona que o último membro da dungeon ainda está vivo e enfrentando os desafios da dungeon. Por isso, ele enviou um set de colha de malha como presente. Mark questiona o porquê o presidente enviou algo tão caro assim. O presidente responde que não se arrepende nem um pouco e pede para Mark dar uma olhada no monitor, onde ele vê a melhor avaliação no quadro de dicas. O diretor comenta que aquela publicação foi feita pelo mesmo cara. Mark fica bastante surpreso, mencionando que o destino realmente trabalha de maneiras misteriosas. O diretor ressalta que não pode simplesmente ignorar isso, especialmente considerando as enormes expectativas que tem sobre ele. Ao retornar para Kim, eles entram no segundo andar da dungeon pela primeira vez, e Kim comenta que não parece ser muito diferente do primeiro andar, mas Cristina afirma que os monstros devem ser mais fortes e portanto eles devem ter cuidado. E logo em seguida, eles se deparam com vários goblins e também um orc. Kim ordena a Kesley e a Kai que ataquem rapidamente, mas Kim percebe que mesmo os goblins que ele havia fortalecido estavam tendo dificuldades. Kesley estava enfrentando dificuldades contra o orc também, e para piorar, outro grupo de monstros aparece. Cristina pede a Kim para não se preocupar, destrui Kesley e Kai a recuarem. Em seguida, ela decide usar um dos Spell Card, aproveitando a mana de Kim. Rapidamente, Kim percebe que a quantidade de mana sendo retirada dele é bastante grande, e Cristina conjura uma enorme bola de fogo, um feitiço de nível 3. Kim fica impressionado elogiando a habilidade de Cristina em queimar todos os monstros de uma vez só. No entanto, ao olhar para Cristina, ele percebe que ela estava bastante exausta devido ao uso dessa magia. E Kesley acabou perdendo suas pernas na explosão. E também Kai quase foi queimado junto.
Por causa disso, Kai sugere que eles retornem, pois continuar seria perigoso. Kim concorda e decide voltar. No quarto novamente, ele compartilha um pouco de sua mana com Christina, para ajudá-la a se recuperar. Christina tranquiliza Kingsley, explicando que os ossos de um esqueleto crescem com o tempo, então ele não deve se preocupar. Kim comenta que, embora estejam bem agora, perderam todos seus goblins, portanto, eles precisam se preparar novamente para enfrentar esse segundo andar da dungeon, pois aparenta ser um desafio maior do que eles imaginavam. Kim pergunta a Kingsley e a Kai a opinião dele sobre o nível dos monstros do segundo andar. Kai responde que os monstros estavam um pouco mais fortes. Kingsley diz que o orc é mais difícil de lutar devido à sua altura e força, mas está a mais ou menos no mesmo nível do goblin lutador. Ele menciona que devem tomar cuidado para não ficarem cercados e começar com magia deve deixar a batalha mais fácil. Após isso, Kingsley pede para Kim comprar equipamentos para eles. Kai também explica que há uma boa razão para isso, pois como eles são esqueletos, não têm peso suficiente para ter poder destrutivo. E por isso, eles têm que aumentar seus pesos com equipamento. Kingsley, zangado, fala que com bom equipamento vão massacrar o orc facilmente. Christina também sugere que além do equipamento, eles poderiam fazer um núcleo. Kim pergunta o que seria isso, e Christina fica irritada pois já havia ensinado a ele antes. Com isso, ela diz que parece que ele precisa estudar mais. Kim tenta se safar dizendo que processar tanta informação em pouco tempo faz que ele esqueça algumas coisas. Sem opções, Christina decide explicar novamente. Um núcleo é algo que um morto-vivo tem, como se fosse um coração. Não importa quanto forte o morto-vivo seja, se o núcleo for destruído, eles morrem. Kim pergunta se isso não é apenas uma fraqueza. E Christina explica que os mortos-vivos não sentem dor, então é mais difícil derrotá-los. No entanto, eles também têm uma fraqueza, que é o núcleo. E foi por isso que ela disse a Kim para mirar no lugar mais provável onde o núcleo estaria ao enfrentar um morto-vivo, como perto da cabeça ou do coração. Kim comenta que parece que nenhum dos mortos-vivos que ele encontrou antes tinha núcleo. Christina explica que os mortos-vivos de baixo nível não têm núcleo, pois eles se formam a fortalecer ao longo do tempo e com experiência. No entanto, Kingsley comenta que parece que nem todos os mortos-vivos ganham um núcleo apenas com a idade e com a experiência. Christina diz que planejava observar isso por enquanto, mas agora mudou de ideia. Kai também concorda que deveria aumentar suas forças para explorar mais fundo a dungeon. Kim pergunta o que acontece quando um núcleo é criado, pois o que viu até agora parece ser apenas mais uma fraqueza. Christina explica que as vantagens superam as desvantagens. Isso ocorre porque ao ganhar um núcleo é possível usar o círculo e a esfera de aura, algo crucial para os magos e espadachins. Kim pergunta como ela usou magia até agora, e ela revela que armazenou mana em seus ossos, mas para ser algo efetivo, ela diz que falta muita coisa ainda. Sendo assim, ela gostaria que ele permitisse a criação dos núcleos deles. Kim concorda dizendo que as vantagens valerão a pena. Porém, ela explica que não poderá criar um núcleo rapidamente, pois o núcleo deve ser feito de algo que absorva mana, como um mineral especial, o coração de um monstro ou uma gema. E ela menciona que entre essas opções, apenas as gemas estão ao alcance deles, e quanto mais pura a gema, mais mana poderá absorver. Após isso, Kim pergunta a Christina quanto dinheiro ele tem disponível agora. Ela responde que tirando o financeiro, eles têm menos de 30 mil. Ele sabe que essa quantia não é insignificante, mas pergunta se é o suficiente para comprar uma gema para usar como núcleo. Porém, ela revela que o preço é muito alto apenas para comprar uma gema. No entanto, ela diz que vai dar um jeito. Depois de pegar seus planos de negócios, ela começa a explicar que primeiramente eles precisam de uma gema para fazer um núcleo. Elas são bem caras, mas ela fala que não precisa se preocupar, pois eles têm um método para chover dinheiro, os Spell Cards. Ela diz que ao vender Spell Cards podem ganhar dinheiro suficiente para fazer um núcleo. Para os compradores dos Spell Cards, eles serão seus novos coringas nas batalhas, e assim todo mundo sai ganhando, já que a ausência ou presença de magia pode definir vida ou morte. Ela pergunta se estão preocupados com o custo de produção dos Spell Cards, mas ela também fala que é fácil de resolver, onde se o pó de cristal de mana é usado ao máximo que dá, eles poderão fazer 100 cards com apenas 1 kg de pó. Kim fica surpreso, e ela também comenta que calculando a chance de falha e os outros custos como taxa de trabalho manual, ela chegou ao valor de venda de 3 mil por card. Em seguida, ela entrega os detalhes para eles. Kim questiona se os cards não estão muito caros, questionando se talvez não possam ser vendidos por esse preço. Mas rapidamente Kingsley fala que o preço é nada comparado com o preço da vida. Christina também menciona que exploradores ganham proporcionalmente ao perigo que enfrentam. Ela também diz que vai vender na Dungeon Web, onde após conversar com os admins, eles rapidamente deram permissão e ainda disseram que fixariam o post de venda. Devido a isso, Kim fala que não devem mais hesitar e que devem começar agora mesmo. Kai comenta que o segundo andar ainda é perigoso na condição atual deles, então a exploração será difícil. Christina fala que mesmo assim eles têm que continuar explorando, senão irão perder a base. Devido a isso, Kim sugere que lutem apenas uma vez sempre que forem na dungeon, sem sobrecarregar.
E pouco tempo depois, eles criam o post de venda dos Spell Cards. E para a surpresa de Kim, eles se esgotam em apenas 5 minutos. Ele fica até assustado com a quantia de dinheiro que nunca tinha visto antes na sua vida. Cristina comenta que agora tem dinheiro mais do que suficiente para fazer um núcleo. Kim fala que precisam começar a fazê-los em breve, mas decide descansar um pouco antes. E já que precisam fazer uma limpeza no quarto, Cristina concorda. Alguns dias depois, os 3 finalmente conseguem seus núcleos de mana. Cristina menciona que agora não terá mais problemas ao usar magia de terceiro círculo. Kim pergunta se faz tanta diferença assim, mas fala que seria um problema se não fizesse diferença, considerando que gastaram 1,6 milhões. Cristina fala que o lado bom é que usando gemas artificiais em vez de naturais, eles economizaram bastante. Como a capacidade de mana dela é 70% da capacidade de uma gema natural, Cristina disse que colocou 5 gemas em seu corpo por enquanto. Ela também menciona que os núcleos são substituíveis, e ela fez de uma forma que as gemas ressoem com o núcleo central. Então, quando ela adicionar esse núcleo central, ela poderá se tornar muito mais poderosa. Em seguida, Kim decide verificar os status deles. Cristina está no nível 15, Kesley está no nível 15 também, e Kai está no nível 13. O poder mágico deles aumentou bastante devido aos núcleos. Cristina fala que devido ao núcleo ainda ser novo, podem ocorrer outras mudanças com o tempo. Com isso, ela sugere verificar os status diariamente para poderem comparar depois. Kim confirma e menciona que com essa enorme evolução do poder mágico, agora será bem mais fácil lutar na dungeon. Kesley rapidamente se empolga para irem para a dungeon, mas antes de terminar de falar, Cristina o interrompe e diz que ainda não é hora. Ela explica que primeiro precisam ter certeza que o núcleo está adequadamente anexado e que não terão nenhum problema ao usar mana. Ela pergunta se Kesley assumirá a responsabilidade se algo ruim acontecer ao mestre devido a um problema que poderiam ter previsto. Por causa disso, Kesley concorda em treinar em casa por enquanto. Alguns dias depois, eles retornam para a dungeon. E agora, Kesley é capaz de usar aura na espada, algo que requer ser um mercenário de alto nível para conseguir fazer. Kai menciona que vai mostrar algo ainda mais interessante, demonstrando um ataque de longo alcance. Kim fica bastante surpreso, e Kesley também menciona que consegue fazer, mas quando ele usa esse ataque, acaba consumindo muita mana e ficando exausto. Onde mesmo reunindo bastante mana antes de virem, ele a utilizou todas de uma vez. Kai explica que utilizar a aura de espada para um ataque à distância consome muita mana, ao contrário do ataque corpo a corpo que quase não consome mana. E ele diz que Kesley acabou exagerando. Cristina fala que o maior problema é que eles ainda têm baixa regeneração de mana. Com isso, ela decide fazer experimentos com a gravação de matrizes mágicas de absorção de mana dentro do núcleo deles. E como Kesley não conseguia mais lutar, Kim decide retornar antes que mais monstros apareçam. Porém, logo em seguida vários gnolls aparecem. Cristina pede para Kim se acalmar e conjura 2 magias, uma de raio e outra de gelo, para prender os gnolls. Em seguida, ela pede a Kai para finalizá-los, e ele rapidamente elimina todos os gnolls facilmente. Após isso, Cristina fala para Kim que o mago precisa se manter calmo sempre, pois se entrar em pânico não conseguirá usar suas habilidades ao máximo, onde no pior dos casos, isso poderá levá-lo à morte. Kim confirma dizendo que ainda falta muito para ele se tornar um bom mago, mas Kai comenta que ele está indo bem, considerando que há pouco tempo o mestre era apenas uma pessoa comum. Cristina acrescenta que ele está crescendo em uma velocidade surpreendente, e que embora haja alguns problemas em crescer rapidamente, com eles ao seu lado, Kim não precisa se preocupar. Isso deixa Kim bastante feliz. Ao retornarem, Kim decide descansar, e para sua surpresa quando começa a dormir, acaba parando em outro lugar. Inicialmente, ele acredita estar apenas sonhando, mas se pergunta por que teria um sonho dessa forma. E como não há nada ao seu redor, ele decide ficar parado. Porém, para sua surpresa, sua mana começa a transbordar. Rapidamente, ele sente que isso parece ser perigoso, mas mesmo tentando parar, não consegue. Pouco tempo depois, ele acorda e pergunta o que estavam fazendo em seu quarto. Kesley fala que aconteceu uma coisa, e outra coisa muito pior também quase aconteceu. Cristina explica que sentiu uma ondulação de mana incomum vindo do quarto de Kim, e quando foi verificar, uma enorme quantidade de mana estava saindo do corpo dele. E se continuasse assim, provavelmente ele morreria de exaustão de mana. Kim revela que em seu sonho estava tendo problemas com sua mana, que estava fora de controle. Ele pergunta como Cristina ajudou a acalmar sua mana. Porém, Cristina diz que a mana dele se acalmou sozinha e que em comparação com antes, sua mana está muito mais estável. Kim se pergunta se foi ele mesmo quem fez isso. Em seguida, ele usa uma magia, dizendo que a mana está dentro do seu corpo, portanto está sob seu controle. E isso significa que ele consegue controlar sua mana como quiser. Após isso, Cristina parabeniza Kim por ter se tornado um verdadeiro mago, algo que ela não esperava, pois ele pulou do primeiro círculo de magia diretamente para o terceiro. Kim fica surpreso ao descobrir isso, mas ainda se pergunta como isso aconteceu, já que não tem ideia como chegou tão rapidamente ao terceiro ciclo. Cristina explica que a magia é um campo de estudo profundamente conectado com a mente dele, e não é incomum ocorrer uma evolução tão grande assim. Kim pergunta se teve alguma iluminação ou algo do tipo, pois não sentiu que fez algo incrível.
Cristina responde que a iluminação nem sempre precisa ser algo incrível. É simplesmente aprender mais sobre si mesmo e alcançar um nível mais alto. E também, essa iluminação é diferente de pessoa para pessoa. Mas apesar disso, ela fala que os magos são uma classe que compartilha sua iluminação com os outros, independente do valor desse potencial. Isso também se aplica a ela. Então, ela pede a Kim que a ensine sobre a iluminação que o mestre recebeu. Após esses eventos, Cristina explica que usando o talento de controle junto com o talento de bênção de mana, é possível fazer a mana se mover em vez de apenas utilizá-la. Isso permite conjurar magia sem precisar falar o nome dela, pois qualquer magia que ele já conheça está sob seu controle. Ela diz aqui que ele pode usar qualquer magia que tenha compreendido adequadamente. O único problema é que para usar qualquer outra magia que ele não compreenda vai custar um valor enorme de mana. Por outro lado, o consumo de mana para as magias que ele entende diminui bastante. Ele pode ter vantagem contra um mago que esteja até um nível acima dele. Que menciona que a melhor parte é que agora se sente útil. Devido a isso, Cristina diz que ele terá que aprender todas as magias que puder, pois ele ficará mais forte quando as magias entender. Poucos dias depois, ao retornar para a dungeon, a magia de Kim já estava em outro nível, derrotando vários monstros facilmente. Como ainda não podia exagerar, eles decidem retornar. No apartamento, Kim verifica mais uma vez o status deles, e para sua surpresa, eles agora possuem classes. Além disso, o nível máximo e atributo deles aumentaram consideravelmente. Os talentos ainda continuam os mesmos. Kesley comenta que os corpos mudaram e isso é visível, pois seus ossos estão maiores e mais firmes do que antes. Cristina menciona que seu corpo também passou por mudanças, embora não sejam tão aparentes. Kim fica um pouco aliviado por Cristina não ter ficado maior que ele. Ela também revela que eles progrediram tanto porque ele ascendeu ao terceiro círculo, o que influenciou o progresso deles. Kai diz para Cristina que ganhou muita experiência com magia agora e pergunta se não deve começar a completar a dungeon aos poucos. No entanto, Cristina diz que ainda precisa de mais treinamento. Kim pergunta se ainda tem muito a aprender, mas Cristina afirma que ele se tornou um grande mago do mesmo nível que qualquer outro, estando bem forte agora. Ela também menciona que os equipamentos novos só ficarão prontos na próxima semana, então eles terão que esperar até lá. Kai e Kesley ficam bastante felizes em saber que seus equipamentos estão quase prontos. Devido a isso, Cristina sugere que comece a exploração na próxima semana e que todos continuem treinando até lá. Uma semana depois, Kesley recebe sua nova armadura. Cristina comenta que sua performance será muito melhor do que a armadura de placa comum, pois possui uma boa durabilidade aumentada por magia de fortalecimento e também possui magia de aceleração ativada por poder mágico. Cristina também comenta que a espada de Kai é semelhante, tendo uma lâmina mantida afiada por magia, além de possuir magia de fortalecimento e reparo automático. Kim percebe que eles estão muito felizes com seus novos equipamentos. Cristina diz que fez um para o mestre também. Inicialmente, Kim fica um pouco desapontado, pois era apenas um sobretudo. Mas Cristina revela que esse sobretudo possui magia de fortalecimento, reparo automático, magia de redução de peso e bolsos com magia de aumento de espaço. Isso permite que ele encha os bolsos sem ficar pesado. Kim fica surpreso e diz que deve ter sido difícil doar tanta magia para esse item. Cristina responde que realmente foi desafiador, mas ela fez seu melhor possível para que pudesse usá-los durante todo esse andar da dungeon. Kim pergunta se não poderão usá-los por muito tempo. Cristina revela que não importa o quão bons sejam, os equipamentos também são consumíveis. E caso os monstros sejam mais fortes do que indica no guia, os equipamentos poderão ajudá-los bastante. Mas também seria ótimo se pudesse usar os equipamentos por um longo tempo. Em seguida, Kesley os chama animadamente para testar os novos equipamentos, que confirma dizendo que agora que todos os equipamentos estão prontos, é hora de continuar a exploração da dungeon. Cristina sugere que eles avancem ainda mais fundo na dungeon para testar a performance dos equipamentos. Antes de partirem, Kim pede para que todos recarreguem sua mana primeiro. E assim, ele retorna à dungeon, onde se deparam com goblins e um orc. Kesley rapidamente decide atacar, mas antes que ele chegue, Cristina derrota todos com uma bola de fogo. Kesley fica irritado dizendo que da última vez Cristina arrancou suas pernas, e agora quase o matou novamente. Cristina explica que aquele acidente aconteceu porque ela não conseguiu medir corretamente a força da sua magia, mas desta vez ela apenas atacou primeiro, algo completamente diferente. Mesmo assim, Kesley reclama que ambas as vezes ele quase voltou para o caixão. Kim pede para eles não brigarem dentro da dungeon e enfatiza que o mais importante é evitar que os monstros sobrevivam e chamem reforços, o que seria um problema. Em seguida, eles percebem que os monstros fugiram. À medida que avançam mais fundo na dungeon, eles conseguem encontrar o local para onde todos os monstros escaparam. Kim sugere que elimine todos de uma vez com um único ataque. Assim que entram na sala, eles rapidamente começam a atacar com bolas de fogo. Os gnolls jogam várias lanças, mas Kim consegue se defender facilmente com magia psíquica, lançando as lanças de volta contra os gnolls. Em seguida, Kai e Kesley também atacam, eliminando os gnolls facilmente. Os goblins que sobraram ficam assustados e decidem fugir, mas desta vez Kim não os deixa escapar, usando sua magia de terra para bloquear a saída deles. Cristina então os elimina com sua magia de gelo. Kesley e Kai também conseguiram eliminar o restante dos monstros que estavam na sala.
Kim fica feliz porque tudo ocorreu bem dessa vez, e os novos equipamentos foram de grande ajuda. Cristina também fica feliz, porém eles revelam que é um problema. Kim pergunta qual seria o problema, e Kesley menciona que o número deles estão baixos. Kim pergunta se precisa recrutar mais criaturas, mas Cristina diz que tem algo a dizer antes, e sugere que ele retorne para descansar primeiro. Ao retornar para o apartamento, Cristina menciona que até agora ensinou a ele uma quantidade enorme de magias. Ela pergunta se alguma dessas magias foi mais fácil de usar. Kim confirma e pergunta por que ela mencionou isso. No passado, durante os estudos, ela havia comentado que depois de decidir por uma escola de magia, o mago deve seguir essa escola para sempre. E para que faça a escolha certa quando o momento adequado chegar, o aprendiz precisa se tornar proficiente em uma grande quantidade de magias, pois quanto mais opções tiver, melhor. Kim pergunta se é hora de escolher uma escola, e Cristina confirma, dizendo que é comum um aprendiz escolher a escola do mestre. No entanto, ela ressalta que não é só mestre formal e que seus talentos são diferentes, pensando de acordo com os talentos de Kim. Ela fala que parece que ele já escolheu qual escola seguir. Kim diz que já havia decidido há algum tempo e que ponderou bastante sobre isso, mas acredita que essa será a melhor escola para ele. Escolhendo a escola de necromancia, assim fará o juramento de mana para se tornar um necromante. A escola da necromancia foca na invocação de mortos-vivos e também na criação de golems e quimeras. Além disso, trabalha com venenos, maldições e reagentes químicos. Apesar de estar entre as 5 melhores dentre as diversas escolas oficiais, devido às características mágicas, os necromantes são considerados monstros perigosos. Devido a isso, Cristina afirma que ainda é muito cedo para ele fazer o juramento de mana, sendo mais prudente tomar essa decisão depois de aprender mais algumas magias. Kim ressalta que uma vez que se faz o juramento de mana, sua mana aumentará proporcionalmente à sua escola. Cristina confirma, dizendo que aprender a magia da sua escola também se torna mais fácil. Porém, por outro lado, fica mais difícil aprender magias de outras escolas. E também pode haver até magias que ele não possa mais usar. Mesmo assim, Kim afirma que já fez sua escolha. Cristina pergunta qual é o motivo dele escolher essa escola. E Kim responde que são 2 motivos. Primeiro é sua intuição, pois sempre que ele aprende magia relacionada à escola de necromancia, sente que pode ficar mais forte ao escolhê-la. Segundo, é por causa de Cristina, Kesley cai, mencionando que acredita que foi o destino que os uniu, pois se ele aprender magia da escola de necromancia, poderá ajudá-los, e também eles ao seu lado o ajudarão muito. Cristina fala que seus motivos, intuição e destino não são realmente motivos sólidos para um mago. Kim menciona que ela havia dito anteriormente que os magos às vezes agem por impulso, então ele estava apenas seguindo seu impulso. Cristina revela que o caminho que ele escolheu será difícil, pois poderá ser detestado e considerado um inimigo público. Kim responde que será difícil, mas se isso acontecer, ele quer continuar, pois não tem intenção nenhuma de mudar de ideia. E pede a Cristina que o ajude caso ele se arrependa no futuro. E se desviar ou fizer algo imperdoável, pede a ela para detê-lo. Kai e Kesley estavam ouvindo tudo pela porta e dizem que não deixarão seu mestre se perder em seu caminho. Então ele não precisa se preocupar. Cristina entende a intenção de seu mestre e diz que não tentará convencê-lo do contrário. Assim, Kim decide fazer o juramento de mana, iniciando seu caminho como um necromante. Após o juramento, Cristina diz que ele agora é um necromante e deseja sucesso a ele como mago. Em seguida, Kim pergunta como conseguir um grimório mágico da escola de necromancia. Ela responde que isso é fácil, pois eles são vendidos no site da Dungeon Web, porém são muito caros. Onde um grimório de primeiro círculo custa cerca de 500 mil, um de segundo círculo custa 1 milhão e um de terceiro círculo custa 2 milhões. Kim fica surpreso e pergunta se podem comprar. Cristina responde que eles podem comprar os de primeiro e segundo círculo. Kim pergunta como ficarão as finanças após isso. E Cristina responde que existe um ditado que diz que o homem nasce sem nada e morre sem nada. Com isso, ela o encoraja a ir gastar. Poucos dias depois, eles retornam à dungeon, e Kim pede a eles para cuidarem da defesa enquanto ele se carrega sozinho dessa vez. Com sua habilidade de necromante, ele invoca vários esqueletos. Cristina fica impressionada com a quantidade, e Kim menciona que ainda pode invocar mais se quiser, chegando a 15. Kai comenta o que importa é quão fortes esses esqueletos invocados são, e Kesley pergunta se eles estão no mesmo nível dos que estavam no primeiro andar. Kim responde que não espera que sejam tão fracos. Em seguida, vários monstros aparecem, e é o momento perfeito para testar seus esqueletos. Surpreendentemente, os monstros são dizimados facilmente. Devido a isso, eles comentam que os esqueletos são muito bons, e se eles fornecerem armas adequadas para eles, poderiam ficar ainda mais fortes. Cristina pergunta a Kim se está cansado ou com a mana baixa, e Kim responde que está tudo bem até agora. Cristina menciona que ele consegue invocar um monte de mortos-vivos e o consumo de mana parece ser baixo, permitindo que ele mantenha a magia por um longo tempo. Ela acha isso bastante impressionante. No entanto, ela diz que o consumo de mana será enorme se ele usar outra magia além dessa. Portanto, ela acredita que devem explorar a dungeon para ver até onde consegue chegar. O presidente, juntamente com Mark, estavam tentando comprar os spell cards, mas não conseguiram devido à velocidade com que eram vendidos. E também ninguém da sua guilda conseguiu comprar nenhum.
O presidente fica irritado, pois agora teria que comprar de outro revendedor novamente. Ele comenta que esses caras só compram os spell cards que podem salvar vidas apenas para ganhar dinheiro revendendo. Ao receber uma mensagem, o diretor fica realmente surpreso, onde rapidamente ele diz para Mark trazer o pacote da porta conectada à dungeon imediatamente. Ao abrir o pacote, estava cheio de spell cards e uma carta, revelando que a pessoa que o presidente ajudou é a mesma pessoa que produz as cartas de feitiço. O presidente diz para Mark que aquele 1% de sobreviventes que ele mencionou valeu a pena. Com isso, ele pede para Mark ficar de olho nas compras das cartas a partir de agora, pois o presidente diz que estará ocupado investigando esse indivíduo. Pouco tempo depois, Christina menciona que eles devem vender mais cartas, pois a venda da segunda rodada já havia acabado. E ela também fala que já existe até mesmo imitações no mercado. E devido à grande quantidade de cartas falsas circulando, ela revela que o preço das originais aumentou. No entanto, ela diz que não vai durar muito para que cartas bem feitas também apareçam no mercado. Com isso, ela incentiva a todos a vender o máximo que puderem enquanto ainda podem. Alguns dias depois, eles retornam para a dungeon, que lembra que de acordo com o passo a passo na dungeon web, deveriam encontrar lobos atrozes e slime no terceiro andar. Devido a isso, eles devem prestar atenção nos slimes, pois eles possuem ácido que pode corroer seus equipamentos. Quem diz para Kesley e Kai tomarem cuidado redobrado. Kesley questiona se devem confiar nesse passo a passo, já que o primeiro e o segundo andar apresentaram várias diferenças. Christina diz que o chefe do segundo andar era bem mais forte do que descrito no passo a passo. O chefe, um orc mago, estava próximo do terceiro ciclo, e era mais forte do que esperado. Porém, mesmo assim, um orc ainda é um orc, e eles conseguiram derrotá-lo facilmente. Em seguida, Kai comenta que algo está um pouco estranho, pois eles deveriam estar encontrando monstros agora, mas até o momento não encontraram nenhum. Ele sugere que seja melhor investigar a situação antes de continuar explorando. Christina confirma, pois também não sentiu nenhum sinal de vida até agora. Diante disso, Kim decide usar sua habilidade necromante para criar fantasmas e assim procurar os monstros pela dungeon. Kesley comenta que os monstros podem estar se escondendo e esperando para fazer uma emboscada. Kim concorda que isso pode ser verdade, já que eles se tornaram mais fortes, mas mesmo assim ele diz que não devem baixar a guarda. Após Kim usar sua força mental, ele consegue encontrar uma sala. Após caminhar um pouco, eles chegam à porta. Christina menciona que é uma sala de chefe, mas mesmo assim ela não sentiu nenhum sinal de monstros ao redor, apenas neste lugar. Kim comenta que não consegue ver dentro da sala com sua força mental, pois é onde os exploradores de dungeon foram completamente aniquilados e uma força está impedindo. Kesley diz que o chefe é um morto-vivo, que pergunta como ele sabe disso, e Kai responde que talvez seja porque eles próprios são mortos-vivos, e por isso conseguem sentir. Christina diz que isso é uma má notícia, pois devido às características dos mortos-vivos, tanto de nível baixo quanto de nível mais alto são difíceis de lidar, onde no pior dos casos eles podem até ser imbatíveis. Kim fala que já percorreram um longo caminho e pelo menos poderia dar uma olhada no tipo de monstro que iriam enfrentar. Com isso, ele sugere usar o seu fantasma para investigar. Christina pede para ele ter cuidado, pois se for realmente um morto-vivo, ele pode ser detectado pelo fantasma. Ao enviar o fantasma, Kim não consegue acreditar no que vê, pois era um monstro horrível. Ao retornarem para o apartamento, Kim estava bastante preocupado. Christina pede para ele contar o que viu no salão do chefe, e Kim revela que era um dragão, um monstro dragão de ossos. Christina comenta que por ele possuir ossos brancos puros, não é um dragão de ossos verdadeiro, já que os dragões são seres capazes de mudar a natureza e assim os atributos de todos os dragões são refletidos em sua aparência, onde um dragão de ossos deve ser um dragão branco, encontrado nas Montanhas Nevadas. Os ossos de um dragão branco emitem tanto frio que podem congelar tudo ao seu redor. Kim comenta que não viu nada de gelo ou congelado no salão de chefe. Diante disso, Christina conclui que aquele dragão só pode ser uma coisa: um morto-vivo imitando um dragão, feito com ossos de outras criaturas, um dragão esqueleto. Kim pergunta o que isso significa, e Christina responde que os dragões esqueletos levam muito tempo para se formar completamente, portanto o que ele viu provavelmente ainda não está concluído. Além disso, enquanto estavam explorando a dungeon agora há pouco, ela pensou em uma teoria interessante. Ela revela que é uma teoria chamada a Lei da Capacidade da Dungeon, onde a dungeon possui uma classificação e o nível dos monstros é decidido com base nessa classificação. Assim, o nível e o número de monstros dentro da dungeon não podem exceder o nível pré-determinado. Uma hipótese é que a razão pela qual não havia nenhum monstro no terceiro andar é porque o dragão esqueleto preencheu toda a capacidade de monstro do andar. Christina sugere que se essa hipótese estiver correta, ela acredita que esse dragão será tão forte quanto todos os monstros que teoricamente existiram nesse andar juntos. Mas, no fim, não importa quanto forte seja, ainda está dentro de uma dungeon de classificação F. Então, eles têm chance. Kim pergunta se eles realmente têm chance, e Christina confirma, dizendo para ele ficar tranquilo, pois ela garantirá a vitória deles. Todos ficam felizes, e a partir daquele dia eles continuaram com treinamento individuais, e 3 meses se passaram. E finalmente chegou o dia de enfrentar o chefe, mas Kim estava um pouco tranquilo, pois o terceiro andar seria o último. Ao chegarem à sala do chefe, Kim comenta que sabe que todos estão cientes de que não terão uma segunda chance, e portanto devem vencer. Assim que entram na sala, Kim rapidamente sente que o dragão ficou mais forte,
mas ele também sabia que isso não estava além das suas capacidades. E com seu primeiro movimento, Kim cria vários esqueletos e diz que vai deixá-lo sob o comando de Kai novamente. Em seguida, Kim sente que o dragão está tentando roubar o controle dos seus esqueletos. No entanto, ele está decidido a não permitir que isso aconteça, e assim a batalha se inicia. Eles utilizam várias bombas de gemas caras que prepararam especificamente para esse dragão. Entretanto, logo percebe que não foram muito efetivas. Kai comenta que precisa de mais esqueletos, já que os inimigos aparecem sempre que o dragão sofre dano. Portanto, eles não podem continuar assim por muito tempo. Em seguida, Kai começa a eliminar os esqueletos do dragão juntamente com Kessler. Kessler comenta que a cobertura de prata que eles trouxeram é super efetiva contra os mortos-vivos, mas impede que eles absorvam mana. No entanto, a arma de Kessler acaba quebrando. Em seguida, Kim invoca vários golems de argila e consegue prender o dragão. Após isso, Cristina começa a conjurar uma poderosa magia, criando uma grande explosão que destrói a cabeça do dragão. Kim comenta que o núcleo da cabeça dele deve ter sido destruído. Com isso, ele acredita que venceram, mas rapidamente Kessler é acertado. Ele se pergunta o que está acontecendo. Um dragão esqueleto não é um monstro apropriado para uma dungeon de classificação F. Ele está em uma dungeon dessa classificação foi uma casa do destino, pois o chefe original dentro do terceiro andar era um orc necromante. No entanto, o orc necromante quase morreu nas mãos dos exploradores anteriores. Movido pelo desespero, ele tentou criar um dragão esqueleto. No entanto, o orc necromante não conseguiu controlar o dragão, pois ele era muito poderoso. Livre do controle, o dragão continuou a existir e começou a devorar tudo ao seu redor. Os exploradores da dungeon, seu próprio criador, o orc necromante e até mesmo a própria força da dungeon. Mas mesmo assim, ele ainda era estável, então não tinha um núcleo em sua cabeça. Em seguida, ele consome o poder ao seu redor e restaura sua cabeça. Rapidamente, Ki pede para Cristina preparar sua magia mais poderosa, e eles ganhariam tempo para ela. No entanto, ele comenta que o problema é que aquela última magia que ele usou consumiu toda a sua mana. E ele também acredita que Cristina já está chegando ao seu limite. Como Kessler estava incapaz de lutar, ele decide doar o restante da sua mana para Kim. Mas mesmo depois de receber toda a mana de Kessler, Kim sente que ainda não é o suficiente. Ele sabe que a única coisa que resta é recorrer àquele outro método, onde ele decide drenar sua energia vital em troca de mana. Após fazer isso, ele sente que perdeu algo valioso para sempre. Mana não é o que falta, mas ele sente vazio. Mas ele sabe que precisa sobreviver aquele dia para ter um amanhã. Em seguida, ele convoca mais golems de argila e joga todas suas outras joias restantes em cima do dragão para ganhar tempo. No entanto, o dragão acaba usando um sopro devastador, dizimando tudo à sua frente. Kim fica gravemente ferido, mas ele não quer morrer ali. Ele logo repara que com esse sopro, Kai e Cristina foram completamente destruídos. Ele não sabe mais o que fazer, pois seu inimigo ainda estava forte e ele não consegue mais mover seu corpo. Além disso, nenhum dos seus aliados pode mais lutar. Mas mesmo assim, ele estava decidido a não morrer. Com isso, ele usa sua magia psíquica, sabendo que só há mais uma coisa que ele pode fazer. Ele tem consciência de que se for descuidado pode falhar, mas há uma pequena chance de dar certo, então ele não pode desistir. Kim decide usar sua habilidade de necromancia para domar o dragão. Ao ativá-la, sua mente conecta com a do dragão, onde o dragão diz que o humano não deve tentar controlá-lo, pois ele é um poderoso dragão. Kim, irritado, responde que o dragão é apenas uma pobre imitação de um verdadeiro dragão, uma falsificação. No entanto, ele pergunta qual é o problema de ser falso, já que não existe nenhuma regra que diga que o falso não pode se tornar mais forte que o original. Kim diz para o dragão se render a ele, pois ele o tornará uma imitação melhor que o original. O dragão questiona como um mero humano pode dizer isso, mas Kim responde que os humanos constantemente desafiam novos horizontes e mudam. Mas ele comenta que há um limite para o quanto pode evoluir por conta própria, mas se o dragão se unir a ele, poderá ficar cada vez mais forte juntos. Kim ordena que o dragão se junte a ele, caso contrário, morrerão juntos, pois agora ele é seu comandante. Após isso, o dragão se rende a Kim e se torna seu novo aliado. Kim fica feliz por ter conseguido sobreviver e ter o dragão agora ao seu lado. Em outro lugar que parecia ser apenas mais um simples prédio de escritório, esse lugar na verdade era o quartel-general de suporte da dungeon, que auxiliavam e observavam os exploradores de dungeon em segredo. Um dos funcionários vem entregar o relatório de conclusão da dungeon de Rank F 0795. O seu superior comenta que, sendo apenas uma de Rank F comum, ele não precisa reportar diretamente para ele. O funcionário sabia disso, mas ele fala que muitos aspectos únicos foram encontrados. Com isso, seria mais fácil ele ler os detalhes por si mesmo. Ao pegá-lo, seu superior fala que é bem extenso e pergunta o que realmente aconteceu. Ao ler, ele fica bastante surpreso, dizendo que isso é completamente inacreditável, pois era raro alguém concluir uma dungeon sozinho. Isso aconteceu antes e o problema é que vem depois. E ele fala que ainda apareceu um dragão esqueleto em uma dungeon de Rank F, onde até o domou.
E essa pessoa também era criador das cartas de feitiço, sendo um necromante de terceiro ciclo, possuindo um esqueleto especialista em esgrima e um mago esqueleto que provavelmente está no quarto ciclo. E ainda possui um talento raro de ranquear. Seu superior grita dizendo o porquê só recebeu esse relatório agora, onde mesmo sendo tarde, seu superior fala para aumentar o suporte para ele a partir de agora. Kim finalmente conseguiu completar a terceira dungeon. No entanto, mesmo sobrevivendo, ele sabia que foi derrotado, pois se naquele momento o dragão esqueleto tivesse explodido com um ataque de sopro, tudo teria acabado. Cristina percebe que Kim estava se culpando novamente. Por sorte, naquele dia Cristina, Kai e Kesley não morreram, apesar de quase terem se sucumbido ao proteger Kim do sopro do dragão. Ao tomarem um golpe, tiveram que lançar seus crânios para longe do alcance do sopro, evitando a aniquilação. Assim que ele recobrou os sentidos, Cristina explicou o que aconteceu. Ela disse que eles mudaram o local do núcleo deles por precaução e considerando o desempenho deles. Eles apenas trocaram o núcleo para outro lugar como medida de emergência, e foi graças a isso que conseguiram sobreviver. Cristina fala que é bom refletir sobre os erros do passado, mas depois de um certo tempo, o remorso se torna um veneno. O passado já estava para trás. Kim concorda dizendo que olhando para os resultados, pode-se dizer que o ataque a Dungeon foi um sucesso. Eles se machucaram, mas ninguém morreu, e ele até domou um dragão esqueleto. O dragão fala que ele não o domou, foi ele que permitiu ser domado. Kim deu o nome de Nidhogg para o dragão. Cristina fala que ao receber um nome, foi estabelecido um ego, e dessa forma ele ganhou a oportunidade de evoluir ainda mais. No entanto, ela também diz que agora Nidhogg tem uma dívida com seu mestre, e não deve esquecer disso. Nidhogg fala para Kim não esquecer da sua promessa também, onde no momento que Kim não cumprir sua promessa de torná-lo mais forte que um dragão real, Nidhogg mesmo o matará e usará como trampolim para seu objetivo. Kim diz que cumprirá sua promessa, mesmo que seja para se proteger. Ele queria sair logo, pois como recompensa por concluir a dungeon, ele poderia sair para o lado de fora por um curto período. Cristina fala que seu tempo livre começa quando ele sair de casa, e após analisar o corpo de Kim, ela pondera sair em aproximadamente 15 dias. Em seguida, Kesley e Kai aparece, e Kesley diz que parece que Kim já está de boa. Ele veio porque Cristina e Kai estavam revezando para ficar com ele no quarto. Depois disso, Cristina diz que vai para a sala de trabalho fazer mais cartas de feitiço e novos equipamentos. E Kesley também só veio ver como ele estava. Kai pergunta se o mestre estava sentindo algum desconforto. Kim apenas diz que está bem e que Kai pode ficar tranquilo. Após alguns dias, Kim finalmente sai para o lado de fora. Kesley estava bastante animado, pois só tinha visto esse mundo pelo computador. Kai também estava feliz. Nidhogg pergunta se esse mundo é diferente, onde ele não tinha memórias do mundo anterior, então ele fala que isso não interessa mesmo. Cristina diz que já que eles estão no subespaço do Nidhogg e que estão conectados aos seus sentidos, ela pede para Kim experimentar várias coisas por eles. Após Kim passar o dia curtindo a cidade, a noite cai, e eles acharam tudo isso muito divertido, e já era hora deles voltarem. Cristina fala que estava um pouco surpresa, pois não esperava que seu mestre iria querer voltar para casa antes do seu tempo livre acabar. Kim responde que no início não era sua intenção, mas todos têm um lugar para voltar, e é natural retornar para casa depois de um tempo. Ele estava apenas voltando para onde pertence. Ele também diz que no próximo dia eles vão ficar ocupados usando o resto do tempo livre para procurar uma nova casa por todo o país. Então, se ele não voltar agora, vai ficar muito cansado. Enquanto voltava, o motorista pergunta se Kim era um turista que veio visitar Seul. Kim confirma, e o motorista diz que é bom turistar, mas ele deve voltar cedo, pois estão em tempos complicados. Kim pergunta o que ele queria dizer com isso, e o motorista explica que há muitos desaparecimentos acontecendo nos dias atuais, onde dizem que 50 pessoas desapareceram pelo país. Mas o mais aterrorizante é que a única coisa que acharam foi uma quantidade fatal de sangue. Kim pergunta aos seus servos o que eles acham, se isso seria culpa dos monstros da dungeon. Eles falam que é bem provável, mas também dizem que não pode ser só por causa dos monstros, porque eles não são as únicas coisas que matam as pessoas, onde pessoas também podem matar outras pessoas. Com isso, Kim deveria sempre manter essa possibilidade em mente. Eles perguntam o que ele quer fazer sobre isso. Kim apenas fala nada, dizendo que é uma pessoa normal e o que o alcance que pode fazer é limitado, onde enquanto algo não estiver relacionado a ele, não vai se envolver, pois não quer correr risco por algo que nem sabe que se pode consertar. E Cristina fala que um mago sempre deve conhecer seus limites e ser cuidadoso, pois ser descuidado pode acabar o matando. Ela sente um alívio por seu mestre não ser assim. Nidhogg fala para Kim não se colocar em perigo desnecessário, pois Kim tem um dever a cumprir com ele, mas ele vai seguir a decisão do Lorde. Kim agradece o apoio de todos. Após seu tempo livre acabar, ele retorna ao seu quarto. Cristina fala que o tempo voa quando se está se divertindo. Além disso, eles estavam bastante ocupados procurando uma nova casa, mas pelo menos encontraram uma casa com tamanho bom, e finalmente ele poderia libertar Nidhogg. Cristina fala que debaixo dessa casa tem um caminho de mana, conhecido como linha lei de mana, o que é ideal para um mago. Eles tiveram muita sorte em encontrar um lugar tão bom e tão barato.
Kesley fala que o mais importante agora é se preparar para explorar a dungeon logo, pois depois de uma semana sem fazer nada, sua mão da espada começa a tremer. Kim diz que tem uma nova missão, onde como concluíram a dungeon, agora devem concluir outra com um rank ligeiramente maior. Porém, eles devem tomar cuidado, pois será mais perigosa e brutal. A recompensa será 3 milhões e um item de rank F+, à escolha. Kai comenta que esperava que fosse uma dungeon de rank E, mas ela continuou sendo de rank F. Kesley também acredita que será bem fácil. Christina diz que isso será bom, pois dessa vez eles irão experimentar uma dungeon de rank F decente. Que logo em seguida diz que eles estão relaxados demais, mencionando que a dungeon que acabaram de concluir, um ser único como Nidhogg nasceu. Portanto, é possível que algo ainda mais perigoso possa aparecer em uma dungeon de rank F+, já que teoricamente ela é mais difícil. Christina também tinha falado que não dá para saber o que vai acontecer em uma dungeon, onde é bom ser confiante, mas eles não devem subestimá-la. E descuido e pretensão só os levarão à morte. Christina confirma dizendo que estava baixando sua guarda sem perceber, e agradece ao mestre por sua sabedoria. Kai e Kesley também se desculpam por terem ficado tão descuidados. E Kim diz que está tudo bem, mas que eles devem levar as coisas um pouco mais a sério. E assim, eles começam suas preparações para o segundo ataque à dungeon. Em outro lugar, um cara se pergunta como as coisas acabaram assim. Tudo começou quando sua casa do nada se conectou a uma dungeon. No início, ele ficou assustado, mas ao unir forças com outros exploradores, eles foram capazes de concluir a dungeon com sucesso, apesar de vários aliados perderem suas vidas durante a exploração. E depois que tiveram seus tempos livres, ele conheceu seus companheiros da dungeon pela primeira vez e ficou emocionado. E foi assim que eles decidiram criar um clã. Eles estavam determinados a se tornar o clã mais poderoso da Coreia e até mesmo do mundo. Esse era o sonho que eles tinham. No entanto, tudo isso era apenas um sonho. Ele se pergunta se esse seria seu fim, mas em seguida ele escuta uma voz perguntando se deve se vingar por eles. Essa voz diz que se quiser pode se vingar, mas precisa de informações sobre o boss, onde não fazia muito tempo desde que eles chegaram ao terceiro andar. O cara fala que vai contar tudo o que sabe, sendo um boss capaz de evoluir, mas graças a essas informações, a voz diz que vai acabar com ele em 10 minutos. Em seguida, vários esqueletos aparecem, e a pessoa da voz era Kim, onde ele consegue derrotar o boss facilmente com a ajuda de Nidhogg. Em seguida, Kim fala que o cara está bastante mal, e se fizesse um pacto com ele, poderia restaurar seu braço, mas isso não seria de graça. Kim pergunta o que ele poderia dar em troca. O cara diz que pode dar tudo, mas Kim o repreende, dizendo que tudo não é algo para se dizer assim, pois ele não é o diabo ou algo do tipo, mas em troca Kim quer sua alma. Onde Kim fala que se o cara fizer um pacto de alma com ele, poderá restaurar seu braço. O cara diz que isso é impossível, mas Kim insiste que é possível. Porém, ele entende que é difícil confiar nele logo de cara. Com isso, Kim decide então mostrar a ele, restaurando seu braço com sua magia. O cara fica surpreso pois não tinha ideia de que algo assim era possível, e pergunta quem diabos é ele. Como Kim não quer revelar seu nome verdadeiro, ele diz que seu nome é Winho. E com seu braço restaurado, o cara concorda em fazer o pacto. Naquele dia, Kim foi capaz de fazer 21 pactos em que almas eram as condições, e ele deu ordens a eles. Primeiro, eles nunca deveriam divulgar os termos do pacto com ninguém. Segundo, deveriam entregar todos os cristais de mana obtidos com recompensa da dungeon, em troca de receber o livro contendo os métodos de produção das cartas de feitiço. Eles venderiam as cartas de feitiço e receberiam uma porção de licor como comissão. Poucos dias depois, eles descobrem que as vendas das cartas de feitiço finalmente começaram. Christina fala que levou bastante tempo, mesmo eles possuindo seu método de produção e anotações, e mesmo assim levaram um mês para descobrir. Kim pede a ela para dar um desconto, já que ela estava em outro nível. Mas essa foi uma boa estratégia para conseguir o máximo de lucro com as cartas. Kesley fala que vão ganhar uma boa quantidade de dinheiro com isso. E Kai comenta que foi bem inesperado ver o mestre fazendo um pacto com outras pessoas. Kesley também comenta que Kim havia dito que não tinha mais intenções de recrutar seguidores. Ele fala que no começo não queria, pois recrutar e gerenciar seguidores era um saco. Mas depois de pensar um pouco sobre isso, Kim decidiu que ter seguidores era necessário para a sobrevivência. E um pacto de alma tem tanto poder de união quanto um juramento de mana. Normalmente, os seguidores podem ser deixados como estão, mas quando ele precisar deles, podem ser utilizados. E eles precisam manter o pacto em segredo, para que ninguém saiba sobre a relação entre eles e Kim. Kai comenta que tem uma relação de mestre e subordinado onde apenas eles sabem que estão envolvidos, faz com que seu mestre se torne parecido com aqueles mentores secretos que ele lia nas novels. Kim responde que isso não tem nada a ver. Pouco tempo depois, Kim recebe uma nova missão da sua nova dungeon, que agora será de Rank E, e a recompensa será 5 milhões e um item de Rank E à sua escolha. Ao entrar na dungeon, Kesley estava morrendo de tédio e bastante irritado, pois não encontraram nenhum monstro e ele queria testar seu novo equipamento. Kim, usando seu poder mental, sente algumas pessoas que também estão explorando a dungeon, a cerca de 5 minutos de distância deles. Ele comenta que era cerca de 19 pessoas, todo com bestas e equipamentos que pareciam ser exploradores da vanguarda. Kai pergunta como eles vão proceder com isso.
E Kim diz que primeiro vão se encontrar com eles, mas que eles devem se preparar para lutar, e todas as conversas serão feitas por telepatia. Pouco tempo depois, eles se encontram com as pessoas, e o líder deles se apresenta como Jong-Eun. Ele diz que é um prazer conhecê-los e pergunta se Kim tem outros parceiros. Kim responde que é apenas ele. Jong-Eun não entende e pergunta quem são aqueles atrás dele. Kim responde que são mortos-vivos que ele domou na primeira dungeon e agora está evoluindo. Jong-Eun fica surpreso por Kim ter chegado tão longe apenas com esqueletos. E de qualquer forma, como Kim estava sozinho, ele pergunta se gostaria de se juntar a eles. Ao olhar para os esqueletos, ele acredita que Kim pode ser um mago. E magos são fortes, mas tem um problema crônico de demorar para conjurar as magias. E parece que Kim usa os esqueletos para ajudá-lo com isso. No entanto, ele não sabe o que vai acontecer em uma dungeon de rank E como essa. Após Jong-Eun falar tudo isso, Kim percebe algo estranho em relação a ele. Jong-Eun pergunta se Kim gostaria de seguir junto com eles por enquanto, e Kim confirma dizendo que está sob os cuidados dele por enquanto. Após isso, Jong-Eun diz que vai apresentar Kim aos outros. No outro dia, Kim descobre que 16 pessoas morreram em um só dia. Kesley fala que isso acontece, e também com o tipo de habilidades que ele tinha, isso poderia acontecer. Kim concorda dizendo que as habilidades dos exploradores eram realmente muito ruins, mas ele esperava um pouco mais, já que eles concluíram 2 dungeons. Devido a isso, Kim acredita que não precisa lutar junto com eles. Cristina também comenta que as pessoas que viram essa missão devem ter ficado ansiosas, especialmente se estavam no mesmo clã ou grupo dos que morreram. Cristina pergunta o que Kim vai fazer, e menciona que pelo que viu no fórum de dicas, Jong-Eun é bem ativo. Kesley fala que Kim não pode simplesmente deixá-lo de lado, onde se eles se juntarem com toda a galera em um só lugar, os números de Jong-Eun só vão crescer. Cristina diz que não deve subestimar os números e que essa é uma preocupação válida. Kai também comenta que Jong-Eun o incomoda por algum motivo, e Kesley também diz que detesta aquele cara. Kim pergunta por que eles não gostam de Jong-Eun. Kesley comenta que a expressão dele, o jeito dele e sua atitude que o incomodam. Ele detesta tudo em relação a Jong-Eun. Kai diz que tem um motivo que o incomoda sobre ele, que são os membros do seu grupo. Ele explica que Kim provavelmente não percebeu porque estava prestando atenção em Jong-Eun o tempo todo, onde os caras do grupo não falaram quase nada durante todo o ataque à dungeon. E quando estava olhando para Jong-Eun ou conversando sobre ele, eles sempre falavam bem e abriam um sorriso. Mas o olhar em seus rostos mostrava algo diferente, onde sem dúvida eram olhares de ódio. Isso foi o que Kai percebeu. Cristina comenta que no final das contas, ele só está dizendo que tem um mau pressentimento. Embora a intuição de Kai não seja prova suficiente, ele responde dizendo que a intuição não é algo que deve se ignorar, pois os humanos são capazes de nutrir ódio por coisas triviais. Cristina concorda que não pode se ignorar a intuição, mas isso não é evidência suficiente. Kesley pergunta se Cristina acha que pode confiar naquele cara, sugerindo que seria melhor matá-lo antes que ele fique mais forte. No entanto, ela diz que só vão fazer isso quando conseguirem a prova definitiva, e ela já tinha essa prova. Kim pergunta qual seria, e depois de ouvir a explicação de Cristina, ele teve que concordar. Assim, ele afirma que deve matar Jong-Eun antes que seja tarde demais. Logo em seguida, Cristina mostra uma publicação que acabou de aparecer no site, onde Jong-Eun convida todos os sobreviventes para se reunirem e se ajudarem em 3 dias. Ela fala que nesses dias eles devem se preparar para eliminá-lo adequadamente. Kim podia sentir a vontade inabalável de Cristina, sua relutância em aceitar qualquer tipo de falha, mesmo a menor delas. 3 dias depois, a reunião de Jong-Eun é iniciada, e muitos apareceram. Ele começa agradecendo a todos que leram sua mensagem no fórum e vieram. E como ninguém estava para a brincadeira, ele vai direto ao ponto, dizendo que todos já devem ter percebido a dificuldade da dungeon de rank E, que é muito maior do que a de rank F. Por conta disso, já morreram 16 pessoas em um curto período de tempo. Ele fala que também estava bem preparado, mas o nível dos monstros era bem maior do que ele esperava quando leu sobre eles. Felizmente, ele estava com bastante gente, e como resultado do trabalho de todos eles, não tiveram nenhuma morte. Jong-Eun enfatiza que a dungeon é um lugar perigoso, e no momento em que qualquer um deles baixar a guarda, serão mortos na hora. Mas isso não significa que eles não podem superar isso, onde tem bastante publicações sobre a conclusão da dungeon de rank E no site, e eles são iguais a essas pessoas. Então, se essas pessoas conseguiram, eles também podem conseguir, onde mesmo tendo diferença de habilidades de acordo com o talento individual, se eles se reunirem serão capazes de fazer isso. Ele também menciona que há algo em mente relacionado à diferença de nível dos talentos, mas irá falar sobre isso depois. Ele comenta que infelizmente os humanos não podem viver apenas de sonhos, pois existem problemas práticos envolvidos, e o maior deles é provavelmente o dinheiro, já que o dinheiro que eles ganham por matar monstros é sua maior renda.
E se dividirem o dinheiro entre todas as pessoas, uma diminuição de lucro de cada um não pode ser evitada. Ele pergunta o que eles acham que pode acontecer se começarem a brigar por causa disso, onde todos são fortes, mas essa questão pode se tornar séria. E o sistema de liderança para medir coisas como essa também pode ser um problema. E para poderem resolver vários problemas práticos que virão a partir disso, ele propõe a criação de uma guilda, onde ele tinha perguntado sobre isso no site da Dungeon e descobriu que haverá uma atualização do sistema de guilda em breve, onde depois de criar uma guilda, o lucro recebido dos monstros aumentará em 30%, e além disso haverá mais um monte de benefícios. Kim percebe que Jong-Young está começando a revelar suas ambições. Jong-Young propõe a criação dessa guilda para resolver os problemas, e ele será o líder dessa guilda. Ele diz que há um motivo para querer se tornar o líder, que é por causa do poder que ele recebeu, fortalecendo seu talento. As pessoas comentam que nunca ouviram falar desse tipo de talento. Jong-Young explica que primeiramente ele tem um talento de rank B chamado Controle de Subordinados, que permite comandar pessoas de rank ou nível menor do que o dele. Mas mesmo com esse talento de controle, as pessoas ainda possuem livre-arbítrio. Então, ele não pode forçar ninguém a fazer algo contra sua vontade, onde o máximo que ele pode fazer é parar o corpo de alguém por um breve momento. Além disso, essa habilidade não funciona em pessoas mais fortes do que ele. No entanto, ele trabalhou duro todos os dias para evoluir essa habilidade, e graças a seus esforços, ele adquiriu um tipo de poder capaz de fortalecer os talentos daquele que ele controla. Todos ficam surpresos. Ele nomeou esse talento de Bênção sob a Sombra, um poder capaz de aumentar o nível de talento daqueles que ele controla, onde se fizerem um contrato com ele, tornando-se seus subordinados, ele será capaz de fortalecer seus talentos. Com isso, ele decide fazer uma demonstração com uma das pessoas. Jong-Young diz que tudo o que precisam dizer é "vou fazer um contrato com você". Após isso, Jong-Young demonstra seu poder, evoluindo o ranking do talento do cara. Todos não conseguem acreditar que o ranking do talento do cara realmente aumentou. Eles começam a comentar que um poder desse, eles vão concluir a dungeon sem problemas. Jong-Young explica que quanto mais alta sua posição, mais forte fica seu poder. E foi por isso que ele decidiu se tornar o líder dessa guilda. Tudo isso para melhorar as chances de todos sobreviverem, mesmo que um pouco. E também dar benefícios para o máximo de pessoas possíveis. Além disso, todos vão ficar mais fortes com a influência do seu poder. E para prevenir acidentes, ele irá também fazer um voto de mana, onde uma pessoa usuária de mana não pode quebrar o voto. E se quebrar o voto, a pessoa não só perderá toda a mana, como também é atacada pela mana em volta, morrendo em desespero. E com isso, Jong-Young faz seu voto, onde ele nunca vai dar uma ordem irracional contra os membros da guilda. Todos ficam felizes por Jong-Young fazer até um voto de mana, acreditando que ele realmente merece ser o líder da guilda. Jong-Young agradece a todos por entenderem suas intenções, e nesse momento Kim também comenta que foi impressionante. Ele diz que esperava que Jong-Young quisesse formar uma guilda, mas depois de ver que ele tem o poder de fortalecer os talentos em um nível, isso é realmente incrível. Jong-Young agradece a Kim, dizendo que nunca pensou que um mago tão habilidoso iria elogiá-lo assim. Em seguida, Kim pede para fazer uma pergunta, e Jong-Young confirma. Ele pergunta se os talentos são fortalecidos quando a pessoa é influenciada pela bênção sob a sombra. Jong-Young confirma dizendo que consequentemente seu poder de controlar essas pessoas também fica mais forte. No entanto, se a pessoa for mais forte do que ele, fica bem mais fácil resistir a essa habilidade. E assim, Kim fala que foi por esse motivo que Jong-Young matou 16 pessoas. Todos ficam surpresos com as palavras de Kim, e Jong-Young pergunta o que ele está falando. Kim diz para ele não bancar o inocente, pois ele matou aqueles que ele ficou tentando controlar. Mas eles morreram porque ficaram resistindo a seus comandos até o fim. Ou será que tem mais gente que ele matou e que não ficou sabendo? Jong-Young fica irritado, mas fala que isso tudo é mentira e que ele nunca matou ninguém em sua vida. E se não acredita nele, ele decide fazer um voto de mana naquele momento, dizendo que nunca matou outros exploradores e como usuário de mana faz desse seu voto a verdade. Todos sabem que voto de mana não mente, então começam a acreditar que Kim era quem estava mentindo. Mas Kim fala que na verdade ele não os assassinou. Ele comandou 16 pessoas a matarem umas às outras. Kim sabia que Jong-Young na dungeon anterior fazia parte de um grupo de 28 exploradores. Ele era um cara inútil e sem nada especial, e talvez foi por causa disso que ele tentou usar o talento que recebeu para ficar à frente dos outros, não importa como. E assim ele conseguiu ganhar a bênção sob a sombra como resultado. Mas só tinha um problema, ele nunca foi uma boa pessoa. E usando o voto de mana, ele baixou a guarda de todos e conseguiu que os exploradores ficassem sob seus pés. E quando a dungeon estava chegando ao fim, ele mostrou sua verdadeira face, onde com um comando ele fez com que as pessoas matassem umas às outras. E aqueles que não conseguiram resistir ao comando, mataram aqueles que resistiram a ele. O próprio Jong-Young nunca matou ninguém mesmo, mas foi ele que iniciou o massacre. Jong-Young se irrita bastante e pergunta se Kim tem alguma prova disso, e também pergunta por que ele está escondendo seu rosto. Kim fala que se é a prova que ele quer, ele vai dar, mesmo que não saiba que se ele vai acreditar nessa prova. Jong-Young pensa que Kim não tem provas, isso porque os corpos dos exploradores desapareceram com a dungeon.
Além disso, ele já tomou várias medidas com os membros sobreviventes, e usando seu poder, ele faz os sobreviventes falarem que só conseguiram sobreviver por causa dele, e que esse cara estava apenas mentindo. Kim apenas fala que vai libertar todos eles. Assim, ele se apresenta como um mago da escola de necromancia, o que surpreende a todos. Ele explica que a necromancia possui muitas utilidades, como a invocação e produção de mortos-vivos e golems, além de maldições e venenos. Ele se especializou no campo dos mortos-vivos, e por causa disso agora consegue ver e ouvir coisas que não são possíveis normalmente. E para ser honesto, ele não se importa com o que Jong-Young faz. E se isso não afeta negativamente, não é problema dele. Mas no momento que ele viu essas almas, elas também ouviram e começaram a perturbá-lo. Então, ele não teve escolha a não ser tomar uma atitude. Jong-Young manda Kim calar a boca, dizendo que fantasmas não existem. Em seguida, um dos fantasmas pede para ele soltar sua irmã. Jong-Young fala que isso é apenas um truque para enganá-los, dizendo que Kim só está fazendo isso porque está com inveja dele se tornar o líder da guilda. Mesmo os sobreviventes concordando com Jong-Young, suas feições diziam o contrário. Com isso, todos falam para o Jong-Young descer e falar a verdade, perguntando se era a intenção dele desde o início transformar os seus fantoches, e pedindo para ele liberar as pessoas. Jong-Young pensa que quase deu certo e que se não fosse por aquele moleque maldito e seus fantasmas, seu plano teria sido concluído. Assim, ele parte para cima de Kim, mas Kesley rapidamente defende seu mestre lançando Jong-Young para trás. Em seguida, Kesley parte para cima dele, e Jong-Young ordena os sobreviventes atacarem. Kesley pensa que não vai ter jeito e que terá que quebrar as pernas deles, mas rapidamente Kai intervém e diz que essas pessoas não cometeram nenhum erro, e assim ele vai pará-los com o mínimo de dano possível. Kai fica um pouco surpreso com a habilidade de aumentar os talentos de Jong-Young. Jong-Young afirma que meros esqueletos não irão derrotar seus subordinados, mas rapidamente Christina mostra seu verdadeiro poder. Após isso, Jong-Young decide usar o máximo de sua habilidade, ativando um modo chamado Berserk, onde em troca da força vital deles, seus status aumenta drasticamente. Ele afirma que ninguém mais vai conseguir detê-los. Kim percebe que de fato os status deles realmente aumentaram. No entanto, é nesse momento que Kim percebe que isso iria acabar. Usando o Nidhogg, Kim prende Jong-Young e com a ajuda de seus esqueletos, ele imobiliza os outros. Após isso, seus subordinados fazem os sobreviventes desmaiarem. Kim reconhece que Jong-Young quase conseguiu, e se ele não tivesse estado por perto, o plano poderia até dar certo sem ele saber. E assim Jong-Young poderia ter ficado muito forte. Mas Kim decide dar um fim em tudo isso. Jong-Young, desesperado, diz que já entendeu que estava errado e implora para não ser morto, prometendo que nunca mais fará isso. Kim pergunta como alguém que não poupou a vida de ninguém está implorando por sua própria vida. E assim, sem piedade, Kim põe um fim a Jong-Young. Ao voltar para sua casa, Kim ainda se sentia mal por ter realmente matado uma pessoa. Ele não conseguia tirar aquela imagem da sua cabeça. A sensação estava gravada em sua mente e ele acreditava que nunca mais iria esquecer. Kesley o consola dizendo que ele matou um homem mau e que se não tivesse agido assim, muitas pessoas teriam morrido. Portanto, ele fez o que era certo. Kim questiona se aquele foi realmente o melhor caminho a seguir e se talvez houvesse uma maneira de prender Jong-Young em algum lugar isolado, sem precisar matá-lo. Talvez ele não precisasse ter ido tão longe. Ele também se coloca na posição de Jong-Young e pergunta se seus subordinados o apoiam e obedecem apenas porque ele é o mestre deles. Christina lembra que todos eles fizeram um voto de mana e que foi decisão conjunta. Além disso, se Jong-Young não tivesse sido morto, ele teria criado uma guilda enorme, e eles não teriam escapado do perigo também. Ela diz que ele precisa superar esse sentimento de culpa. Após isso, Kim pede para ficar um pouco sozinho, e reflete em seu quarto. Ele pensa que se tivesse deixado Jong-Young viver, outras pessoas poderiam ter morrido, e portanto foi uma ação necessária para sua sobrevivência. Mas ele também reconhece que assassinato é assassinato, e nada muda o fato que ele cometeu um pecado. Ele tem certeza de que nunca vai esquecer o que fez, e que a partir desse momento sempre se lembrará dos atos que já cometeu, mesmo que tenham sido feitos para sobreviver. Ele está decidido que vai arcar com tudo. Essa é a única reparação que pode oferecer como alguém que decidiu fazer de tudo o que era necessário para sobreviver. No outro dia, ao acordar, todos comemoram porque Kim chegou ao quarto círculo. Eles o parabenizam por sua ascensão ao quarto círculo, mas Kim não entende o que estão falando. Christine explica que se tirou com muita clareza que a promessa de Kim na noite anterior causou uma mudança em sua mana. E ao olhar sua tela de status, ele realmente tinha chegado ao quarto círculo, onde sua decisão de aceitar a responsabilidade por todos os crimes resultou em seu crescimento mental. Christina destaca que não é comum as pessoas se tornarem magos do quarto ciclo tão rapidamente como Kim fez, e ele deve se orgulhar disso. Kim agradece o apoio deles e agora que chegou ao quarto ciclo, ele sabe que terá muitas coisas para fazer novamente. Christina sugere que seja bom descansar um pouco, considerando tudo o que aconteceu no dia anterior. Kim pergunta se ela é realmente Christina, por dar uma resposta assim. Ela diz que a dungeon está uma bagunça agora. Onde, de acordo com as publicações no fórum, depois que eles saíram, os outros exploradores formaram uma guilda. Mas ninguém se destacou como líder, e agora ninguém confia em ninguém, principalmente por causa do que aconteceu com Jong-Young. E também o fórum está cheio de discussões sobre Kim.
Enquanto isso, em outro lugar, Mark vê uma postagem no fórum sobre um necromante que domou um dragão esquelético, e ele pergunta ao presidente mágico se essa publicação foi feita apenas para chamar a atenção. O presidente também acredita que é isso, dizendo que um dragão esqueleto é tão forte que até mesmo com todos os membros de sua guilda, seria bem difícil matá-lo. Portanto, não faria sentido um monstro desse nível ter sido invocado por um necromante em uma dungeon de rank E, já que um monstro assim só pode ser invocado por uma pessoa de no mínimo 6º círculo. Mark menciona que foi exatamente por isso que falou que essa situação não faz sentido, pois não é comum um necromante controlar um monstro tão poderoso, e um mago de 6º círculo é bastante raro de se encontrar. No entanto, o presidente diz que na verdade existe uma grande chance de um necromante assim realmente existir. Ele aponta que as publicações no site da dungeon têm muitos pontos em comum e foram feitas por muitas pessoas diferentes, o que leva a crer que essa possibilidade pode ser real. Eles não podem descartar a ideia de que um necromante no pico do 5º círculo ou quase chegando ao 6º possa existir. O presidente pergunta por que Mark está tão sério, dizendo que a vida é divertida por causa dessas coisas inesperadas que acontecem uma após a outra. Mark pede para não deixar que isso o distraia nas discussões nas dungeons, e ele também ajudará o máximo possível com esse assunto. O presidente fica feliz com a disposição de Mark e diz que deixará tudo com ele. Enquanto isso, Kim estava treinando esgrima junto com Kesley. Ele percebe que depois de alcançar o 4º círculo, sua memória, processo de pensamento e velocidade de cálculos melhoraram bastante, a ponto de seu antigo eu nem se comparar ao que ele é agora, onde Kim agora consegue prever a maioria dos movimentos do seu inimigo. Ele percebe que se tornou uma pessoa completamente diferente. Kesley fica surpreso com o rápido progresso de Kim, que agora parecia um profissional em apenas 2 dias. Kim menciona que Christina diz que seu cérebro recebeu a bênção da mana, e é por isso que suas habilidades melhoraram significativamente. Kim ressalta que há um limite para o quanto pode superar seus inimigos apenas com a força bruta. Isso deixa Kesley bastante irritado por ser chamado de sem cérebro. Em seguida, Kai comenta que mais 3 exploradores morreram, e também eles formaram uma guilda chamada Os Normais, mas não parece que está muito organizada. Além disso, eles ainda estão procurando por Kim para que ele se junte à guilda. Kim responde que não está interessado em trabalhar com eles e quer começar a concluir a dungeon logo. Mas Christina aparece e diz que não vai deixar isso acontecer. Ela enfatiza que agora é hora deles fortalecerem suas bases, antes de continuarem com as dungeons. Após isso, Christina comemora dizendo que a planta para a nova base está pronta. Enquanto isso, em outro lugar, uma garota que Kim salvou de Jong-Young está tendo pesadelos. Ela comenta que mesmo que Jong-Young esteja morto, os pesadelos ainda continuam assombrando. Após ser libertada do controle de Jong-Young, ela viu Kim retirando a alma de Jong-Young e jogando para as outras almas daquele que ele matou, para que se vingassem. Sua irmã também apareceu e falou que agora Hana estava livre, afirmando que foi difícil, mas agora tudo tinha acabado. Hana se desculpa muito, dizendo que foi por sua culpa que ela morreu, mas sua irmã tranquiliza, afirmando que não foi culpa dela, e pede para que Hana cuide de si mesma a partir de agora, pois precisa sobreviver por elas duas. Com isso, Hana está determinada a ficar forte o suficiente para evitar que algo assim aconteça novamente, e promete não parar de lutar até que esse dia chegue. Voltando para Kim, ele ainda não entende completamente porque precisa de uma base. Christina começa a explicar que, como eles sabem, há apenas algumas dungeons aparecendo ao redor do mundo, e nem todas essas dungeons podem ser concluídas. E se o ataque a uma dungeon falhar, os monstros permanecerão dentro dela, e os exploradores correm risco de perderem suas vidas e se tornarem mortos-vivos. Para evitar que isso aconteça e aumentar suas chances de sobrevivência, eles precisam de uma base para longo prazo, um abrigo que qualquer pessoa possa usar. Kim finalmente compreende e pergunta quando vão começar a construção da base. Christina explica que antes disso, ela precisa que ele dê uma olhada em um item diferente do cronograma, pois construir uma base vai custar muito dinheiro, e atualmente os lucros que eles ganhavam das cartas de feitiço estão diminuindo. Kim fica surpreso e pergunta por que isso aconteceu, considerando que eles fizeram o dobro de cartas na última vez. Christina responde que as cópias das cartas de feitiço começaram a ter uma boa qualidade, e por isso ela está considerando a venda de itens imbuídos de magia. Kim questiona se essa é uma boa ideia, preocupado com o risco de vazarem novamente o método de produção, mas Christina o tranquiliza, afirmando que não há motivo para preocupação. Ela explica que até certo ponto as cartas de feitiço não eram sua especialidade, e foram feitas apenas para ganhar uma boa quantidade de dinheiro. No entanto, os itens mágicos são diferentes, e quando ela estava viva, sua especialidade era doação de encantamento, e por isso ela se tornou perita nisso. Isso anima todos novamente e ele aprova o plano de Christina. Ela afirma que agora eles ficaram bem ocupados por um tempo, e Kim poderia ficar animado para aprender a encantar. Kim rapidamente desanima, pois também teria que fazer isso, mas Christina explica que a criação de itens mágicos é o melhor caminho para evoluir suas bases. Sem escolhas, Kim aceita. No dia seguinte, suas aulas de criação de itens mágicos começam,
E como sempre, Christine o ajuda, explicando seus erros um por um e o ajudando a entender melhor. E graças a ela, ele conseguiu progredir bem. Mas se ele repetisse um erro, ela o punia sem piedade, com um tônico bizarro que ela dizia ser bom para sua mente. Embora fosse tão ruim que ele quase vomitasse. Ki comenta que o tônico era amargo, picante, nojento e tinha gosto de peixe, tudo junto. E assim 3 meses se passaram e Kim estava em seu limite, não sabendo se iria sobreviver. Antes de sair, Christina disse que o mestre esqueceu algo, mas Kim não aguentava mais beber aquela coisa. Pouco tempo depois, Kai disse que finalmente chegou a hora. O salão do boy da dungeon de Ranquear foi finalmente encontrado. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!